Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui, como sempre, com meu amigo Pietro Amaral, da Internet Ruim. E aí, Pietro, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. Eu quero dizer que eu estou realizando um dos meus maiores desejos com o podcast, porque esse era um dos episódios que eu mais queria que a gente tivesse desde que a gente começou. Então, e com o convidado que eu queria que a gente tivesse, o que é melhor ainda. Então, John, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai jogar Búzios, Tarô, o que é? Bom, a gente juntou uma galera aqui, né? Dá pra jogar uma partidinha de LOL aqui com a galera. Mas não, a gente... Como vocês participaram, tomara que vocês ouviram o podcast passado, a gente falou sobre a retrospectiva 2022 do Game Design de Bolso, sobre a indústria e tudo mais. E dessa vez, agora a gente vai olhar para o futuro. Vamos falar sobre as previsões de 2023. Não sei se vocês ouviram os episódios que participamos com o nosso amigo Gil, mas ele está aqui de volta, junto com a sua trupe, o Flávio e o Otávio, para falar sobre o que ele acha que vai acontecer, o que eles acham que vai acontecer nesse ano de 2023. E, basicamente, esse é o episódio, continuação do episódio que a gente lançou há 2 semanas atrás, para começar com os 2 pés direito no peito, 2023. E é isso aí. Bom, vamos apresentar nossos convidados, então, né? Já falei o nome deles, mas vamos lá. Primeiramente, nosso amigo Flávio. E aí, Flávio, tudo bom? E aí, John, e aí, Pietro, valeu aí por ter me convidado. Bom, sou o Flávio, trabalho na Bahia Aliens agora, né? Comecei na Spaceship Games, já faz aí quase 2 anos, e trabalho na área de inteligência de mercado, inteligência de games também. Então, a gente está sempre olhando aí o que está acontecendo, o que vai acontecer para se preparar aí para esse mercado super dinâmico que a gente tem, né? Foda, muito louco. Obrigado pela presença. Bom, nosso outro convidado, por ordem alfabética aqui, talvez eu não erre, é o Gil, né? E aí, Gil, tudo bem? Fala, galera, beleza? Bom, prazer estar aqui de volta, hein? Então, obrigado de novo pelo convite. Me apresentar brevemente de novo, né? Eu sou Giovanni, eu trabalho com inteligência de mercado há 4 anos em jogos, né? Sempre mobile free to play. E no último ano ali eu estou me aventurando como Game Director também. Estamos desenvolvendo 3 novos jogos ali que em breve estarão no mercado. Alguns já estão em soft em alguns países. Se der uma procurada, vocês acham. Eu quero que você fale o nome deles no final do episódio para divulgar, né? Pelo amor de Deus, todo mundo precisa saber. Combinado. Fechou. Combinado. E o nosso último convidado é o Otávio. E aí, Otávio, tudo bem, cara? Fala, pessoal. Fala, John. Fala, Pietro. Tudo certo? Obrigado por me convidar. Cara, eu sou o Otávio. Trabalho na Bahia Aliens também, junto com essas 2 feras. Há um pouco menos tempo que eles. Estou há 1 ano pegando bastante conhecimento desses caras. Também na área de inteligência de mercado e de game intelligence. Vamos trocar uma ideia aí, o que vai dar bom em 2023, o que vai dar ruim, o que vai ser trend desse ano aí. Eu acho que a pergunta do que vai dar ruim é a pergunta mais importante desse podcast. Mas vamos lá. Vamos começar. Eu acho que antes da gente começar a falar, assim como a gente fez no episódio passado, a gente fez um aspecto mais macro, para depois entrar no micro, né? Olhar as coisas diferentonas e os grandes momentos, né? Então eu queria também puxar, né, uma versão um pouco mais macro da economia e sobre o universo de jogos. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham, né, que a partir desse 2023 já está começando a acontecer? O que a gente começa a esperar de crescimento para essa indústria? O que vocês acham que vai ser a grande parada do ano? O que vocês sentem olhando o mercado que vai ser o grande diferencial de 2023 para 2022? Bom, vou puxar um aqui, vai. Otávio, já que você é o menino novo aí, vamos ver se ele fez o dever de casa. Chamou aí. Chamou matar no peito a responsabilidade aqui. É isso. E pior é que você puxou pro ano mais difícil de prever, tá? Isso é uma das coisas que a gente está discutindo. É um dos anos mais difíceis de prever crescimento, queda. Por quê? 2022 foi o primeiro ano de queda da indústria. Cara, como é que você fala depois de tantos anos de crescimento de 2 dígitos, 10%, acima de 10%, vem um ano, 2022, cai mais ou menos 5% a indústria mobile, e aí você fala, pô,
Dá uma olhada aí no próximo ano, o que vai acontecer? É difícil. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente pode falar assim, o que a gente está prevendo é um crescimento super mínimo, bem mínimo mesmo, para a estabilização de mercado do mobile, ou até uma estabilização, não, um movimento mais reto de acordo com 2022. Por quê? Tem muita coisa nova no mercado, é muito difícil de prever por quê. Tem IDFA, ATT da Apple, Sim. Google querendo seguir nas mesmas formas de privacidade aí, para a gente ver se a gente vai precisar conseguir atribuir do mesmo jeito que a gente atribuía no passado, que muito provavelmente o Google também vai bloquear um pouco. Tem metaverso sendo discutido, colocado em xeque, tem Web3 colocado em xeque. Então, assim, muitas das coisas que eram eram trends do passado e estava muito para cima, muito em hype, estão sendo colocadas em xeque em 2023. Tiveram diversas fraudes em blockchains, em play to earn. Sim. Então, é por isso que a gente fala assim, é difícil de prever 2023. Porém, a gente acredita ainda que terá um crescimento mínimo na indústria de games como um todo, e quem vai puxar isso vai ser mobile game. Quem vai ditar se vai ter um crescimento ou uma queda de novo em 2023 vai ser mobile game. Para adicionar um pouco, uma coisa que a gente tem visto bastante, que eu acho que vai pegar bastante força esse ano e vai ditar um pouco do comportamento, que o Otávio já falou, né, que vai ser um pouco difícil de prever o que vai acontecer ali, e eu sou adepto da calmaria também. Eu acho que a gente tem visto bastante coisas cross-mídia, cross-platform, tudo esse tipo de coisa. Então, alguns jogos recentes que fazem muito sucesso, que você consegue jogar tanto no mobile quanto no PC. Uhum. A gente tem visto, The Last of Us está sendo adaptado para a série aí, quebrando um paradigma de todo jogo que é adaptado para as telas maiores, acaba sendo um desastre, né? Como a gente já viu algumas Sim. coisas no passado. Então, eu acho que isso vai alavancar bastante a indústria de games mobile, e a gente já viu coisas no ano passado como Diablo chegando. Deixar para falar de IP mais para frente, porque vai ser um assunto bem quente, mas eu acho que todo esse cross aí vai servir para alavancar bastante o cenário de mobile, e acredito que realmente porque a gente teve um crescimento muito grande ali, né? Na época do lockdown, as pessoas viraram para os celulares, né? Então, 2020 e 2021 foi atípico, e eu acredito que essa queda em 2022 é mais uma estabilização ali do crescimento desenfreado que a gente teve nos anos anteriores. Então, já indo contra aqueles que gostam de assoprar as trombetas do apocalipse, né? Eu acho que essa queda que a gente teve aí é mais uma normalização aí, e o mercado vai continuar gigante como ele é, né? Boa. Cara, eu ia complementar bem isso mesmo. Tipo, acho que é mais uma normalização da curva pós-pandemia. Que se você tira esse crescimento desses anos, se você considerasse dos anos anteriores, é quase como se 2022 fosse um crescimento, né? Ainda está acima de 2019 pré-pandemia, sabe? Então, se você normaliza a curva, você vê que a indústria, óbvio que desacelerou, né? Está chegando no nível de maturidade, mas ela ainda cresce, sabe? Tem um outro efeito importante ali que eu acho que eles comentaram um pouquinho, atrela muito também essa recessão, entre aspas, à mudança da Apple, né? Então, as grandes empresas tiraram muito o pé no investimento de user acquisition, até entender esse ATT ali, né? O pós-ATT, o que seria, como alocar o dinheiro, né? De aquisição de usuários. Então, teve impacto sim, né? Deu para perceber, não só no investimento, mas em certos segmentos ali, o retorno sobre esse investimento também foi impactado, né? Como você não consegue ter... E eu estava lendo um pouco, é muito sobre os jogos que tinham uma economia muito focada em whale, ou um perfil muito específico de pagante, eles sofreram mais com essas mudanças, né? Então, e esses caras investiam muita grana, porque o retorno que um jogador trazia era muito alto. Então, tem também uma parcela dos analistas que atribuem a essa mudança da Apple nessa recessão.
mas eu acho que é uma somatória de fatores, mas principalmente que é só uma correção do crescimento ali que estava vindo da pandemia. Bom, vocês falaram que que os jogos casuais, né, provavelmente o mobile, vai ser um grande fator de ficar de olho nesse ano. Mas antes de perguntar sobre eles, eu queria entender o que é que vocês veem para o mercado AAA, o mercado mais consolidado, assim. Vocês esperam que tenha algum grande olhar para isso? Até mesmo para o mercado de assinaturas, né, que a gente está vendo tanto as empresas mais consolidadas, como a Sony, a Xbox fazendo, como a gente tendo novos entrantes, como a Netflix. Então, para esse mercado, antes da gente falar do mercado mobile, vocês têm algum olhar para ele? Vocês têm algum insight do que você acredita que vai cair, crescer? Alguma coisa de 2023? Bom, eu acho que o mercado AAA ele sempre vai existir. Acho que ele sempre vai ter público, mas cada vez mais a gente tem visto jogos sendo adiados, né? E menos lançamentos. Por quê? Porque o custo de você fazer esses jogos é muito grande, né? E acaba que muitas empresas estão tentando mudar um pouco a visão delas de jogos para conseguir investir em outros lados mais rentáveis. Então, você propriamente falou da parte da Netflix aí, né? Então, a Netflix tem investido uma boa grana na parte de games deles, contratando pessoas-chave ali do mercado para tocar a parte de games deles. Eles estão portando, isso é uma coisa interessante, eles estão portando muitos jogos de PC para mobile, e pelo que eu tenho visto, eu costumo usar, já baixei, já joguei alguns jogos da Netflix, eles estão tendo um pouco de problema nisso ainda. E então eu acho que isso também tá junto com... Eu não sei quanta visibilidade vocês têm, mas eu converso com as pessoas que usam Netflix e a maioria fala assim, nossa, eu nem sabia que tinha jogo, né? É uma coisa muito que também, como só tá focado, você tem que ser no Netflix, legal, mas ainda tem que ser no celular, cria até essa barreira, né? E é uma parada que não é tão divulgada assim. Nem as páginas próprias da Netflix eu vejo esse tipo de informação. Sim. Pelo menos eu, como leigo, assim, olhando por fora o mercado, sabe? Exatamente. Então, o que eu acredito é que eles próprios não acham que eles estão preparados para esse negócio ainda. Então, eu acredito que pode ser muito interessante, não sei se ainda esse ano, mas eles estão fazendo algumas parcerias interessantes, trazendo alguns jogos grandes. E falando também da parte de subscription, né, que o Pietro comentou, acho que é uma das coisas que a gente viu muito aqui, né? Eu, o Giovanni, o Otávio, a gente discutiu bastante nesse começo de ano e todo mundo está falando disso, né? Subscription. Cara, o negócio do Game Pass está sendo bastante forte em aderência. Tenho minhas dúvidas quanto à rentabilidade ainda, né? Olhando alguns números ali da Microsoft por cima, mas eles estão aí nessa estratégia de trazer bastante exclusivo para eles, lançar bastante jogo no Game Pass já no mesmo dia do lançamento ali, né? Então, é aquilo que eu falei, o mercado AAA, eu acho que ele continua existindo, sempre vai ter gente ali e os jogos sendo lançados, mas eu acho que o foco tá em outros lugares. Eu acho que é mais isso, sabe? Então, e aí traz tudo, né? O investimento, né? A grana que vai entrando, vai indo para outros lados. Mas eu acredito que eventualmente vai dar uma mudada nesse foco aí, pode voltar mais foco em AAA, dependendo, eu acho que no final das contas o que vai ditando o mercado é a rentabilidade ali, é o que está na moda, é o que está trazendo mais, né? Então a gente vê a onda do mobile sendo mais alta do que do AAA ultimamente. Cara, e até adicionando, você vê essas empresas investindo no mobile, né? A Netflix Games, ela comprou a Next Games, né? Então, ela comprou um estúdio que já tinha lançado jogos mobile de sucesso. É um movimento mais tímido, mas
tem duas estratégias bem distintas entre a Sony e a Microsoft, né? Eu gosto muito do posicionamento que a Microsoft está fazendo com o Game Pass ali. Eu acredito bastante que futuramente, cara, você não vai precisar comprar um console, sabe? Você vai ter internet e um controle na mão e é isso. Uhum. É o Stadia quando funcionar, né? É o Stadia quando funcionar. Cara, minha TV habilitou agora, atualizou, eu posso jogar na TV, sabe? Xbox, é só eu assinar. Então, eu acho que isso quebra uma barreira muito grande, que é você comprar um console. Tipo, nos Estados Unidos acho que é mais acessível, mesmo assim não é tanto, né? Agora aqui é uma puta grana para você ainda começar. Você tem que despender o capital inicial para depois ainda comprar os jogos. É muito mais fácil a gente já está muito mais acostumado a ter uma assinatura, né? Um subscription. Paga o Netflix, paga o Spotify, não sei o que, vou pagar o Xbox, sabe? Então, eu acho que a barreira é bem menor. Então, por isso que eu acredito que conforme a internet avançar, o problema de latência diminuir, o input lag ser quase inexistente, que já é muito bom, eu já testei, vi review também, é muito bom. Eu acho que é uma estratégia muito vencedora ali, de você ter é o que todo mundo fala, né? Quem vai ser a Netflix dos jogos? Provavelmente não vai ser o Netflix, sabe? Né? Mas tudo bem. Uhum. E a Sony, ela sim tem a força dos exclusivos ali, né? E o PlayStation enfim, PlayStation 5 vai ficar muitos anos ainda ali, tranquilo. Mas ela tá de olho na próxima geração, né? Ela comprou um estúdio mobile também que vai fazer porte dos exclusivos dela, sabe? Provavelmente esses portes, eles talvez vão olhar para cloud gaming, sabe? Não vai ser um port para free to play. Eu acho, tá? Eu posso estar enganado. Mas também tá de olho no mobile. Então você vê que tá todo mundo ali olhando ou para cloud ou para mobile, que é onde tá mais interessante os investimentos, sabe? Então eu acho que, resumindo, eu acho que a gente vai ver um crescimento, uma expansão do Game Pass. Eu acho que ele vai começar. As primeiras impressões do mercado, a aceitação acho que já foi boa. A Netflix vai continuar lançando bastante jogo. Eu acho que esse ano deve vir algumas IPs interessantes, mas não acho que vai chacoalhar a indústria nem nada. Eles sabem que ainda é um processo longo. Eles estão pegando a manha ainda de como acertar, sabe, essa experiência do Netflix Games, mas eles querem sim ter um serviço no futuro ali todo unificado, né? Todo um ecossistema. E a Sony também, eu acho que eu não sei, eu tô curioso para ver esse primeiro porte ali deles, que eles vão vir, que eles vão trazer, eles compraram os estúdios de umas pessoas bem influentes na indústria ali, né, que conhecem, o cara do The Construction of Fun tá lá, então assim, Uhum. tem muita gente boa envolvida, vamos ver o que vem dali, né? Mas eu acredito que vão ser portes mais via cloud gaming ali, minha aposta. É interessante que vocês estão falando muito sobre como que o Xbox, né? Hoje em dia o Xbox ele tem esse sistema do Season Pass e até para correr atrás a própria PlayStation teve que fazer o próprio dela para não perder esse mercado, né? Porque é uma coisa que Sim. realmente claramente o pessoal percebeu, por que eu vou gastar R$ 350 num jogo só do PlayStation, eu só posso gastar 300 conto e eu tenho um ano de uma biblioteca gigante, né? E tem as entrevistas do Phil Spencer, né, que é o chefão do Xbox, falando, cara, a gente não compete mais com o PlayStation, sabe? A gente compete com todos os outros sistemas que faz a pessoa ficar na televisão, né? Então, tipo assim, ele compete com a Netflix, sabe? A gente tá disputando o tempo da pessoa, sabe? Exato. E é uma visão bem mais aberta do mercado no geral, sabe? Se você tá disputando realmente diretamente com a HBO, com esses caras, você realmente tem que ter esses produtos que fazem o que hoje os streamings fazem, que é tipo entregar um produto muito legal por um preço baixo e a competição vem aí, né? E, porra, é um belo acerto, né? Eu também acho. Essa nova geração de Xbox tá vendendo muito mais do que PlayStation por aí pelo mundo, né? Muito legal. Bom, gente, vamos olhar então um pouquinho sobre o mercado mobile. A gente já está conversando praticamente sobre o mercado mobile aqui, porque muitas coisas desembocam nele, mas eu queria falar um pouco dele no geral, sobre como que está sendo, né, esse começo de ano para o jogo, e o que vocês acham que vão acontecer? Quais são os
tipos de jogos, né? Será que os jogos casuais vão dar uma diminuída? Os hyper casuals que hoje estão estourados vai continuar nessa nata, nesse hype, né? Os jogos mais mid-core, o que vem deles esse ano? Vocês teriam mais informações sobre o mundo mobile no geral? Cara, casual, eu acho que a gente pode falar que casual talvez fique maior do que já seja em 2023. Por quê? A gente tá vendo muito mid-core se tornando mais casual e hyper casual subindo para virar um pouco mais casual, com sisteminha, integrando sistemas ali de progressão, de monetização. Uhum. Então, casual, a gente está prevendo que vai ser uma categoria inflada, bem inflada ali no mundo mobile. Esses caras, Say Games, com My Little Universe, com Dream Dale, eles vêm com aquela proposta super hyper casual, integram um sistema de monetização, um sistema de progressão, e você começa a ver esse jogo como um jogo mais casual, e não aquele jogo que você abre ele e ele não tem nenhum menu e você já está jogando, e é super low poly, um mapinha de progressão que você vai passando fase, você não tem onde gastar dinheiro, você só vai ganhando cor do seu personagem. Não, os caras pegam e fazem meio que, às vezes colocam até um pouquinho de narrativa, colocam um mapa que você pode seguir, um saga map que você pode seguir mais detalhado, coloca um sistema de monetização, um sistema de energia que vai te impedir um pouco. Então, assim, o hybrid casual, eu acho que é muito isso hoje. O hybrid casual é essa nova categoria que acho que vai ser que vai marcar 2023. É os hyper casual se tornando um pouco mais casuals. E os mid-cores, pô, os caras pegam os jogos que são muito mais complexos de se jogar, você precisa de um pouco até de estudo, né? Tem aqueles caras que gostam de estudar um jogo, um 4x, um jogo de estratégia, e vem as empresas e colocam um jeito super fácil ali de você entender e jogar. Acho que a gente viu bastante isso, a gente estava prevendo alguma coisa disso. Já em 2021, o pessoal, a gente estava prevendo uns jogos desses estilos do Survival I.O., da Reb, que é aqueles jogos de wave que você fica só ali sobrevivendo. Cara, é um jogo super complexo que a Reb conseguiu, de novo, casualizar. Sim, sim. Com o Arteiro foi assim, antigamente, no passado. E o Survival I.O. ele também veio quase como um fast follow de um outro jogo que a gente já tinha mapeado lá atrás, que é o Magic Survival, que é o mesmo esqueminha, é um survival que você precisa manter um tempo ali na fase, que era um jogo mais difícil, ele tinha uma build, você precisava estudar um pouquinho o que fazia aquela habilidade, o que fazia aquela outra. E aí, o que a Reb fez? Ela colocou um estilo de arte muito mais amigável, muito mais colorido, de uma forma muito mais fácil de atingir um público maior. Colocou um sistema de progressão e de monetização super fácil de entender, que você compra você compra skill, você compra equipamento para você entrar no mapa, na fase um pouquinho mais forte. E colocou um sistema de progressão de fases e mapas que você pode voltar a jogar mais para frente, jogou um, abre o próximo, só que você pode voltar e jogar um segundo nível de dificuldade. Então, assim, jogos que eram muito difíceis estão sendo simplificados, jogos que eram super, super simples em questão de estilo de arte e sistemas, estão sendo um pouquinho mais aprimorados nessa questão. Então, a gente está vendo assim, o casual free-to-play, a gente está prevendo que ele seja ainda maior do que já foi, do que sempre foi, na verdade. Sim. Cara, eu tô esperando que, pelo amor de Deus, as artes, pelo menos, dos jogos hyper casual fiquem um pouco mais bonitas, assim, né? Porque os ads que aparecem para mim, meu irmão, é uma vergonha, que eu falo, caralho, alguém contrata os artistas nesse mundo. Só tem bagulho que parece que é feito da Unity, sabe? Asset pronto da Unity. Mas né? Exato. Mas Toque de caixa, assim, né? Vai. Pior que é. Cara, eu vou te falar, existe o low poly e existe o porqueira, né? Então, eu acho que o low poly como um todo, e eu acho que o que o Otávio falou, eu concordo 100%, e eles têm a mesma causa raiz, que é o encarecimento do mercado, da aquisição de usuários e a redução da precisão das campanhas, né, de aquisição de usuários, que foi o que eu falei lá atrás dos hardcore, né, que não conseguiam antes, porque o hypercasual é uma indústria de centavos, né, superar o LTV em 1 centavo, 2 centavos, você escala para 100 milhões de pessoas e ganha 100 milhões. Você fez uma grana com o jogo, você fez uma grana com o jogo, já tá fazendo outro, eles têm uma linha de produção, de prototipação absurda, que você lança jogo atortearado, né? Só que você vai circulando
essa massa de jogadores no seu universo. Só que o mercado ficando cada vez mais concorrido, a aquisição de usuários é um leilão, então vai subindo o preço. E aí, essa conta não está fechando mais tão fácil para se pagar com ads, né, com propaganda. Então, eles estão tendo que inserir sistemas de monetização, não é majoritário, né, mas é híbrido, que é o que a gente fala da hibridização. Então, você tem tanto ads quanto IAP. Ainda muito ads no jogo, porém, você consegue gastar para progredir ali. Esse My Little Universe, esse Idle Arcade são bem isso. E, por outro lado, os mid-core cada vez trazendo umas mecânicas que, popularizam o estilo de jogo. Acho que o Top War Battle foi um dos primeiros a fazer isso muito bem, que pegou um 4x, colocou um merge no meio, um gráfico mais friendly ali, mais Clash of Clans. Cara, ele conseguia comprar jogador, escalar a questão de usuários muito mais que os 4x que tinham na época, que eram super nichados. Então, Nossa, que legal. é uma leitura que eles vêm fazendo de ampliar o funil de aquisição, por conta do mercado estar cada vez mais caro, tanto para comprar, tanto quanto de receita, né, esses caras dão, porque eles estão diluídos em um monte de jogo, e cada vez mais está difícil eu identificar que, eu vou fazer esse jogo para o perfil do John, porque o John gosta de Homem-Aranha e Idol. Então, vou fazer... Não, Idol não foi um bom exemplo, mas vou... Homem-Aranha e 4x. Então, vou fazer um 4x do Homem-Aranha que o cara vai gastar $1.000 no jogo, mas eu vou só comprar perfil John. Eu não consigo mais fazer isso, né? Então, tá muito mais difícil fazer isso. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar um monte de gente e depois que eu comprei, identificar quem é John ali na parada, entendeu? Você procura depois, caramba. E aí o dinheiro vai indo embora, né? Tá louco. Exato. Então, assim, você vê esse movimento para tudo mais no centro ali, né? Que tende para o casual, que é um funil mais amplo de aquisição. Você vê o papel das IPs tendo cada vez mais força, porque uma IP reduz, cara, em até 10 vezes o custo de aquisição de um jogo, sabe? Então, eu acho que, já até adiantando, uma das coisas que eu acho que a gente vai começar a ver é mais IPs dentro de casual. Ah, que legal. Então, tem muito mid-core que tem IP, né? Então, pô... Os jogos maiores, né? Que a galera... os da Marvel, DC, cara, Disney... Mas vai entrar um pouco mais pro casual ali, acho que mais IPs. Porque justamente reduz o custo de aquisição, sabe? Enfim, eu acho que tudo isso é consequência de um mercado que está amadurecendo e outra coisa, né? Os jogadores de hipercasual estão pegando a manha ali, né? Eles não querem mais só ficar vendo uma bolinha que cai, eles querem que a bolinha comece a subir de nível e ter poder, sabe? E você ter um chefão, e você ter que voltar e melhorar o seu personagem para conseguir ganhar desse chefão. Aí, o jogador de hipercasual, daqui a pouco eles estão querendo um sistema mais aprofundado. Então, um core loop certinho, né? Com side exato, loop, exato. Então tem tudo isso contribuindo para essa hibridização ali dos jogos e cada vez mais os jogos casuais puxarem isso. Porque você tem um funil amplo de aquisição, uma curva mais fácil de aprendizado ali, mas também sistema de monetização híbrido. Bom, a gente explorou bastante coisa agora nessa pergunta do mercado mobile, mas eu queria me aprofundar em alguns tópicos, assim. Eu quero falar um pouco de IP, Hyper Casual, acho que a gente até já cobriu de uma certa parte, mas vamos começar pelos jogos casuais, né? Vocês comentaram que os jogos casuais provavelmente vai estar muito cheio o mercado. Então, vamos lá. Se eu sou um desenvolvedor, eu tenho minha equipe pequena, minha empresa, vocês acham que eu deveria investir em mecânicas já consolidadas, olhar mais para novos metagames? O que é que a gente pode esperar que surja muito e que, por exemplo, já não é mais a hora de fazer, vou dar um exemplo bobo, merge, porque merge vai surgir muito esse ano, mas é porque a galera já está fazendo desde o ano passado. Então, quais são as tendências para o mercado casual mobile que a gente deve ficar de olho ou que quem quiser entrar seria legal investir esse ano? Bora lá. Cara, casual, eu acho que a gente estava conversando essa semana disso, tipo, olhando para o mercado, existe um movimento de as grandes estarem
aprofundando cada vez mais o que elas já têm consolidado e fica difícil concorrer com elas. Então, tipo, você falou do merge, por exemplo, né? Se eu quiser fazer um merge e a aposta do meu jogo for a narrativa, cara, se ele depender de ter uma narrativa foda para ele funcionar, eu não sei se eu faria, porque eu tô concorrendo, cara, com uma metacore que é a Supercell, no fim das contas, entendeu? Então, você tem que analisar muito bem o pilar do seu jogo para saber o seu diferencial. E aí, por que caminho que eu iria, né? Eu iria por sistemas simples, que a gente consegue criar o jogo rápido e depois ir refinando, porque às vezes um jogo parece simples, mas para ele funcionar, ele precisa de tanta coisa meta, tanto meta social, live ops, para vingar, que começa a ficar inviável para um estúdio pequeno, porque você produz o core, você consegue métricas ok, porém, para se pagar e você conseguir ter retorno, você vai precisar de mais 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos de desenvolvimento para chegar no nível de refino que os outros jogos nesse nível de complexidade têm. Então, o que eu faria é olhar jogos muito simples, pegar macro trends e adaptar para sistemas simples. Eu acho que um exemplo, para mim, um dos melhores exemplos que tem para isso hoje é um jogo que chama Pocket Champs, que basicamente ele pegou um mercado que tem sistemas relativamente fáceis de se desenvolver, que é a Idle, né? A dificuldade de um idle é o balanceamento, mas em termos de dificuldade de implementação é bem menos que outros jogos que envolvem gameplay, skill, etc. E ele olhou para uma trend que era Fall Guys. E ele falou, cara, eu não vou bater de frente com Fall Guys, mas eu vou fazer um idle de Fall Guys. E aí eles conseguiram transformar o gosto, quando você é espectador, você fica assistindo, né, no Fall Guys. E eles transformaram um jogo nisso. E no offline ali você está treinando skill do seu jogo. E assim, algumas coisas que simplificam muito. Uma ferramenta de geração procedural de fase. Tipo, se você tiver que fazer várias fases na mão, você provavelmente vai morrer balanceando esse jogo, sabe? Sim, total. Você tem que ser muito inteligente nos sistemas que você vai criar para que eles sejam profundos, a ponto de drivar uma monetização, mas que você não morra aprofundando ele, sabe? Ele tem que meio que se aprofundar sozinho ali, sabe? Cria uma base muito forte ali que cai até no conceito do Tower of Want, né? Que a gente falava bastante. E você tem que... Se você olhar o Pocket Champions, cara, ele tem 4 skills. Dentro desses skills, alguns equipamentos e a skill é correr, nadar, voar e escalar. Se você pensa em coisa muito complexa, você começa, mas escalar com, sei lá, escalar com terra, escalar com pedra. Você já começa a complicar muito, sabe? O que eles fazem é fazer essas fases muito diversas. E aí o lance do jogo é você olhar a fase e pensar no seu setup ideal. Falar, não, nessa eu vou levar a prancha de surf porque tem mais água. Tem a escalada ali, mas acho que a água vai... Enfim, e aí eles mexem em sistemas mínimos que tem uma replayability muito grande, mas é um sistema pequeno. Eu acho que até no passado, assim, eu já tive ideias que eu achava que eram muito simples, mas aí quando ia ver, não, mas precisa de um social, precisa de um player versus player, precisa de um guild, precisa de um battle pass, não sei o quê. Cara, fazer tudo isso, você vai se enrolar muito. Então, você tem que pensar num sistema muito mais híbrido, muito mais simples, ou seja, misturando mecânicas, que você tem referências claras do que fazer, mas você também não está reinventando a roda. Então, acho que hoje, se eu fosse um estúdio pequeno, eu iria meio nessa linha. Pegar... e outra, a produção de assets, é onde a gente se enrola muito. Tipo, 2D hoje, é minha opinião, tá? Eu acho que 2D é um pouco mais difícil escalar do que um 3D low poly. E por isso que a indústria está indo muito para 3D low poly. Pela velocidade de você implementar o jogo e reutilizar assets. Você escalar a produção de muito conteúdo 2D, você precisa de muito artista, né? O 3D, às vezes, você consegue escalar mais fácil, reutilizar assets. O custo por asset reduz, porém, ele é low poly, né? Então, tem um trade-off ali, você tem que entender se o público vai aceitar um low poly ou não. Mas acho que é muito do porquê eu acredito que
o que o John falou no começo, os assets da Unity, cara, é porque às vezes é Uhum. uma ideia boa, é um sisteminha gostoso, e quem tá jogando é um público mais casual mesmo, que não vai ligar tanto Sim, assim, sabe, para não uma se arte importa super realmente. nada, sabe? Ele quer ver um feedbackzinho voando ali e ele ser minimamente desafiado. Esse é o público amplo casual, né? A verdade é essa. Então você tem que avaliar muito bem para quem você está fazendo e fazer o mais simples possível para você conseguir escalar. Concordo 100% com o Gil, vai 99%, porque eu acho que tem uma das coisas que vem em 2023 que está sendo muito falado, está sendo um assunto polêmico, que é inteligência artificial para geração de assets. Tá? Ah, interessante. Tá muito mais fácil de você colocar uma inteligência artificial para trabalhar para você e gerar assets. Então é a plataforma Cenário GG, que é uma plataforma da GenAI, que funciona como se fosse o chat GPT hoje, uma plataforma de geração de geração de conteúdo para artístico, que muitas empresas acho que vão começar a adotar para colocar nos seus jogos esses assets gerados por inteligência artificial. Porém, às vezes pode ser visto artisticamente como desonroso, pode estar substituindo o trabalho do artista 3D e alguma coisa desse tipo. Porém, é inevitável, acho que essa questão eles chamam de Generative AI, né? Que é a inteligência artificial de geração de conteúdo. Diminuir o custo de produção, é inevitável. Então, para você fazer isso de uma forma que você consiga produzir um jogo com um tempo menor, sendo um estúdio pequeno, você vai acabar usando uma inteligência artificial, uma plataforma que faça isso acelerar a sua produção. Então, sim, estúdio pequeno, para que lado que eu vou olhar? Eu também não sou do tipo de, vamos olhar para Arcade Idol, vamos olhar para Puzzle Match 3. Eu acho que cada vez mais aquele Frankenstein, no bom sentido, tem que ser montado. Pegar um pouquinho de cada sistema, um pouquinho de cada modo e colocar num jogo. Ter referências claras, acho que eu quero saber de onde eu quero ir, para onde eu vou. Então, aquele jogo tem isso, eu vou pegar o sistema dele para mexer. Aquele outro jogo ali dá para encaixar um outro sistema. Então é fazer meio que um Megazord ali e usar de todas as formas possíveis para você acelerar essa produção e diminuir custo. Então AI é uma dessas questões. Usar assets prontos de Unity, Low Poly também é uma dessas opções. Mas essa trend, essa discussão da AI para 2023 também está muito grande. Então, assim, se fosse um pequeno estúdio, eu acho que vão surgir plataformas de AI, como a gente já vê muitas empresas, inclusive Microsoft, investindo para isso. A Studio GG é uma dessas plataformas que eles estão investindo justamente para uso de inteligência artificial para geração de conteúdo. Então, como estúdio pequeno, se você conseguir ter acesso a uma plataforma dessa para acelerar a produção, eu acho que vai ser inevitável para diminuir custo e acelerar a produção. Cara, é só um ponto que eu queria adicionar. Eu concordo, mas eu acho que não sei, acho que 2023 vai começar a ver serviços que vão habilitar isso. Não sei se a gente ainda vai conseguir usufruir tanto de um serviço assim. Tipo, eu concordo 100% que, cara, tem que discutir regulamentação, royalty, tem muita treta ainda para ser discutido Muita treta. nesse, né, falando de AI. A gente está aprendendo agora como utilizá-la, sabe? Então, com certeza já tem muito serviço pronto para quase na boca do bolho para ser no mercado. Eu tenho dúvidas quanto a gente vai conseguir usufruir isso no curto prazo. O que eu sei, existem coisas que dá para fazer, mas dependendo do seu jogo, talvez você crie seu jogo que já absorva o asset como ele é criado, porque se não, você ainda tem que trabalhar internamente. Então, vale avaliar se, tipo, às vezes o retrabalho que você tem para ajustar o asset para ele encaixar no seu jogo não compensa. Então, eu não daria um all-in nisso ainda, mas eu acho que sim, é o futuro. E, tipo, acho que eu focaria muito em ter um gameplay gostosinho, com um sistema simples, e na minha cabeça vem esses dois exemplos que são muito claros. Que um é o Pocket Champs que eu falei, e o outro é um idol que é o Witch Venture. E os dois, você vê que eles adicionam algum elemento de outra categoria, outro subgênero de jogo,
que dá uma complementada. O It Venture, ele é um idle super simples, cara. O asset dele, acho que, meu, é um monte de forminha geométrica até, sabe? Só que é uns feedback gostosinho, e ele trouxe uma pegada de time management ali para um idle, que é a venda de bancada ali de food truck. Cara, ele é muito simples. Quando eu comecei a jogar, eu falei, nossa, é gostosinho, mas isso aqui não vai vingar. E eu fui ver, o jogo tá escalando. Foi um dos maiores idols de 2022, sabe? Então, o cara escolheu muito bem o que misturar no jogo dele, sem ter... Acho que eu concordo 100% com o Otávio de reduzir custo, mas antes de mais nada, você tem que garantir que você tem um jogo que não dependa de custo muito alto para escalar, não dependa de muito asset, não dependa de muito servidor, tenha um back-end um pouco mais simplificado, porque senão você vai ter que investir muito mais tempo e dinheiro para garantir o mínimo para esse sistema ficar divertido. Então, se você consegue simplificar, você tem um jogo muito mais rápido ali, funcional. Beleza. A gente falou agora do mercado casual, né? E vocês explicaram e tal. Mas o que a gente pode esperar do mid-core? Porque, vamos lá, a gente tem no ano passado o lançamento do Marvel Snap. O Marvel Snap, ele tem um jogo, a gente pode dizer que talvez numa pegada mais mid-core, mas ele tem uma casualização daquele jogo de batalha de card game, né? Fazer um deck é muito mais simples e tal. Essa é uma tendência que a gente deve esperar para o mid-core para tentar atingir mais público-alvo, porque vocês comentaram, né? O público do hyper casual, ele tá querendo algo além daquilo que já se encontrava no hyper casual. Mas o público do mid-core talvez esteja se casualizando ele para atrair mais pessoas. O que é que vocês enxergam para o mid-core? E aí, Flávio, se você quiser começar. Boa. Eu acho que você trouxe o melhor exemplo para sumarizar tudo que a gente já veio falando aqui, né, desde o começo, que é o Marvel Snap, né? Marvel Snap está sendo um grande sucesso aí, e ele está usando, acho que tudo isso que a gente falou, né? É uma IP muito forte, como você falou, é um jogo mid-core que, pô, quem joga Card Battle, se você joga um Hearthstone da vida, todos esses jogos, você sabe que é muito complexo, é difícil de balancear, a curva de aprendizado é muito mais alta, né? É difícil de entrar, né? Total. É difícil de entrar, então o jogo acaba se nichando mais. O Marvel Snap, ele pega a IP super forte, então ele já tem um funil de aquisição ali super amplo, porque ele vai trazer muita gente que, meu, é Marvel. Quanta gente que consome tudo só porque é Marvel, assiste a série no Netflix, qualquer coisa que eles fazem de série no Netflix, o povo tá assistindo, por mais absurdo que seja. Então, já começa por aí. Card game simplificado, né? A gente falou aqui que era outras pessoas estão falando na internet também, que é o truco da Marvel, né? Ah, que legal. E Que legal. Cara, essa aí... Isso aí é a grande sacada ali, é o truco da Marvel. E é muito mais simples, né? Como o Pietro falou, tipo, montar o deck é super simples, as jogadas são simples. Se você olhar, as jogadas elas são super limitadas, né? A quantidade de estratégia que você pode fazer não é tão grande. Então, por exemplo, para quem já jogou, uma carta de energia 6, que é a mais alta, você só vai conseguir soltar uma no jogo e, dependendo de alguma condição especial, talvez 2. Mas então, tipo, você acaba tendo estratégias limitadas, o jogo fica mais fácil, você entra, joga, bate e tal, 6 rodadas ali, perdeu, ganhou e já era. Então, eu acho que isso exemplifica muito o que a gente falou no começo, do mid-core indo mais para o casual. Porque não tem jeito. Você nicha os seus jogos ali e você vai atrás dos whales, daquela galera que vai gastar muita grana, como o próprio Giovanni falou, ou você aumenta ali a quantidade de pessoas que vão cair no seu jogo. Mas você ainda quer ter uma monetização um pouco mais desenvolvida, para que as pessoas gastem dinheiro. Como a gente falou antes, está ficando cada vez mais difícil fazer o target desses jogadores, né? Então, esses jogos estão tentando se distanciar cada vez mais dessa parte nichada
essa parte, putz, preciso estudar, preciso ter uma grande estratégia ali para conseguir, ou preciso entrar no Reddit, preciso entrar no Discord para montar meu deck perfeito, para treinar o melhor personagem e tal. E aí esses jogos estão tentando cortar um pouco disso, né? O que acaba tornando muito mais acessível. E a cereja no bolo ali, eu acho que é a IP que eles colocam ali, tipo, traz todo mundo, e aí dentro do jogo a gente vê quem fica, quem não fica ali. Então eu acredito que o Marvel Snap é um grande exemplo disso. Outra estratégia que a gente tem visto bastante no mercado é de um cara que chama X-Hero, acho que é o principal desses, né? A gente falou bastante dele aqui internamente nesse ano. Quem não conhece, vai buscar. Esse é o último nome dele, porque ele já passou por alguns nomes da estratégia dele. Exato, ele vai mudando o nome dele, né? Ele vai mudando, ele é um camaleão, esse cara. E ele... O que ele faz? Ele aproveita as trends que estão rolando, principalmente trends de coisas no mundo hyper casual, mundo TikTok, coisas bem virais. Então, eu acho que todo mundo deve ter visto aqui o Save the Doge, né? No ano passado. Sim, sim. De você ficar fazendo um círculozinho no cachorro para tirar ele das abelhas, né? E esse jogo, X-Hero, ele é um squad RPG ali, né? Que você monta seus heróis, faz upgrade nos heróis e vai passando na história. E tem PVP, bem genérico, assim. Só que ele usou muitas propagandas de Save the Doge, e o Save the Doge está dentro do jogo. Você vai jogando as fases para ganhar os recursos para fazer upgrade nos seus heróis. Então, ele joga para dentro do jogo essa trend viral que não tem nada a ver com o jogo, né? É um jogo bem mais midcore, de squad RPG ali, você escolhe os bonecos, healer, tanque, DPS, essas coisas. E ele joga essa mecânica ali, que não tem nada a ver, mas é o que atrai as pessoas para o jogo. E aí ele aumenta muito aquele funil de aquisição, e quem vai ficando, acaba ficando no jogo, que é aquele tipo de jogo que tem uma estratégia de AP mais forte, para a pessoa gastar mais dinheiro ali no jogo. E ele, o que ele faz? Ele vai se adaptando. Ele muda o jogo inteiro. Então, tipo, a trend é do Save the Doge, mas a trend anterior era aquela do Merge Master, que era você junta um monte de dinossauro e com um monstro e põe eles para ficar batendo ali. E aí, então, antes ele estava usando essa trend. Então ele muda o próprio jogo dele. Tem a do elevador. Tem a do elevador. A da torre, né? Da torre do herói. Da torre, que tipo, o bonequinho é chutado para baixo da torre. E aí é só uma matemática ali, né? Tipo, 4 no 3. E aí ele sempre coloca no mais alto e perde, pra pessoa ficar puta ali. Tipo, não, pô, como você é burro, você não sabe que 5 é maior que 4. E aí ele usa isso para atrair as pessoas, coloca dentro do jogo a trend, então ele vai mudando o jogo de acordo com a trend. E desde que ele começou a fazer isso, ele explodiu. Óbvio, tá gastando muita grana também de user acquisition para ficar aparecendo ads dele o tempo inteiro. Mas o jogo tá faturando absurdo, muito mais do que ele faturava antes de seguir essa estratégia, né? É uma estratégia meio shady ali, né? Mas... E antes disso veio o Pull the Pin, né? Então, dentro do 4X tinha um jogo que chamava Evony, que, cara, ele bateu o top 10 dos Estados Unidos de receita o ano passado, só nessas estratégias. Ele é um 4X também. Mas tudo que eles fizeram foi olhar para o casual, falar, velho, como que esses caras conseguem ter 10, 20 milhões de downloads, tá ligado? E aí eles viram a Playrix fazendo pull the pin nos jogos, sem travar lá tinha um pull the pin. Quando o Midcore aprendeu a fazer isso, eles voltaram a crescer em volume de download. E é aquela história. Ou eu compro um cara por 10, 15 dólares, que eu não sei hoje mais achar esse cara, ou eu compro um por 5, 3 dólares com Save the Doge, sabe? Bom, a gente comentou um pouco já sobre User Acquisition, a gente tá falando sobre agora User Acquisition, né? Mas eu queria comentar um pouco mais sobre esse universo,
né, que está acontecendo. A gente já comentou sobre a Apple, sobre todos os problemas do EDFA, mas eu queria entender com vocês, vocês acham que o que vai mudar ainda mais com essas mudanças da Apple e talvez até a entrada do Google nessa mesma coisa, e o que vocês imaginam que pode ser a solução para resolver esse problema? Se vocês acham que já tem algumas pistas do que a galera vai tentar fazer para mitigar essa dor, né, que aconteceu em 2022, ou o que mais, né? O que mais vem por aí nesse universo de aquisição de usuário? Cara, e o Whey vai ser um negócio que acho que é um dos maiores desafios, com certeza, com todo esse post ATT, com o Google também estão provavelmente tomando o mesmo caminho. E então, assim, aquisição e atribuição não vai ser como antes. O que eles vão precisar fazer? Achar novos meios e canais de achar o jogador certo. A gente tá falando de Marvel Snap. Marvel Snap fez a estratégia de colocar o Samuel L. Jackson numa propaganda deles, num criativo deles. Pô, você pega um cara, ator super renomado, de milhões de filmes, o cara deve ser super caro, eles colocaram o cara no criativo deles ali pra chamar. Passa em televisão, passa em plataformas de vídeo streaming, Twitch, YouTube. Então, assim, eu acho que foi um modo desses caras. Claro, esses caras têm dinheiro. Eles podem... tem dinheiro e tem contrato com o cara. Eles podem usar ele para fazer a propaganda que eles quiserem. Então, assim, esse é um novo meio de aquisição de usuário. Então, achar novos meios, buscar até os meios mais tradicionais. Então, vamos buscar TV, Sim. sabe? Putz, jornal, claro que não. A gente não vai buscar jornal para conseguir aquisição, mas vão ser outros modos, não só o de colocar um vídeo patrocinado no Instagram, TikTok, Facebook, não vai ser só assim. Eles vão puxar para muitos outros meios de fazer. E aí, de uma forma, John, que eu estava até lendo essa semana, para estratégias de como ganhar, né? Depois da era post-ATT e IDFA, né? Que é a questão de privacidade de dados. Então, vai ser aqueles caras que vão ter as IPs super fortes, conhecidas, estabelecidas já. Então, esses caras, eles podem usar, podem ousar em estratégias de aquisição de usuário que atenda jogadores novos, jogadores antigos. Então, assim, eles vão fazer, talvez, mudar o jogo deles para conseguir adquirir novos usuários. Tá? A segunda empresa seria aquela que vai buscar o novo modo de aquisição mesmo. Eu vou só fazer propaganda em TV. Eu tenho dinheiro e eu não vou só para mídia social. Tentar umas coisas malucas. Exatamente. Essa empresa ela vai ter o dinheiro, talvez ela não tenha uma IP super forte, mas ela vai gastar a grana dela tentando atingir e adquirir usuários em outros meios que não os comuns de hoje em dia, Instagram, mídia social. Tá? E tem a terceira que são criações, a criação, uma publisher criando uma plataforma própria de assinatura para o games. Então, o Xbox Game Pass é isso. O Xbox Game Pass, eu acho que ele funciona muito para discovery de jogos. Sim. Às vezes tem pessoas que não conhecem jogos e tem jogos lá dentro, às vezes até antigos, que você fala, nunca joguei esse jogo e eu vou atrás, eu vou querer jogar esse jogo. Eu paguei uma assinatura, sei lá, R$29, R$45 por mês ali, e eu tenho acesso a uma plataforma infinita, e eu, é um discovery de um jogo, nem sabia que esse jogo estava aqui, vou tentar jogar ele. Então a criação de plataformas de assinaturas também pode ser um novo meio de aquisição de usuários. É uma forma que talvez seja um pouco mais cara, mas ainda assim ela é mais leve do que você ter uma IP super renomada ou buscar uma televisão para colocar seu jogo lá dentro. A gente já viu até Royal Match saindo em anúncio de TV recentemente. Então esses caras são, com certeza, fizeram muita grana, é um jogo de muito sucesso, eles conseguiram fazer um criativo para colocar em TV. Sei lá, quando que a gente vai ver um anúncio num Super Bowl da vida? Então, assim, eu não acho que é distante, mas é um novo meio de aquisição de usuários. Um meio mais tradicional de TV, de alguma outra forma que não seja uma mídia social da vida. Já até teve no Super Bowl, né? É isso que eu ia dizer. Eu acho que o Clash of Clans, né? Eu lembro do Clash of Clans e do Summoner Wars, né, no passado. Mas assim, É verdade. eu acho que é o que o Otávio tá falando, porque eles estão se reinventando. Às vezes reinventar é back to basics, né? E Sim, total. quem teve sucesso no casual, óbvio que, cara, aí a gente tá falando dos grandes, né? Eu não vou, um estúdio pequeno, colocar no horário nobre da Globo o meu jogo, porque não vai se pagar, sabe? É muito caro.
Mas os grandes, eles têm feito isso. A gente viu o Merge Mansion fazendo isso muito bem, contratou uma... Nem lembro o nome da atriz, mas ela é famosa de alguma série aí. Cat Bates. Isso, a vovó. E o Royal Match fez um puta de um... Cara, digno de... Sabe as propagandas do Mac, do BK, tudo bem da hora, assim, a produção. E Patrão mesmo. e colocou no horário nobre da TV. E depois a gente foi ver o resultado, tipo, 160 milhões de impressões. O que isso quer dizer? 160 e tantos milhões de pessoas viram aquela propaganda, sabe? Então tem que ver depois se isso paga, mas eu acho que eles têm uma estratégia muito mais longo prazo. Pensando em algo mais, né, alcançável para a gente, e eu acho que vale a pena você pensar, desde o momento da criação do seu jogo, como que você faria a promoção dele, né, a propaganda dele. Acho que tem um artigo que responde muito bem isso, que é tipo, cara, seu jogo precisa se auto-explicar em 5 segundos para o jogador. Se você for fazer uma propaganda, se tiver que gastar 30 segundos para explicar como que joga seu jogo, já não vai rolar, tá ligado? Então, É o pitch de elevador, né? Me explica num pitch de elevador. cara, e é o mundo TikToker, cara, é 5 segundos. 5 segundos é o tempo do cara arrastar para cima e ir pro próximo. Uhum. Então, os caras falam hoje, né, ir de arrasta para cima, né? Então, é bem isso, tipo, cara, seu jogo tem que ter um wow factor, tem que chamar atenção e você tem que passar o que o core gameplay é em 5 segundos. Eu acho que já vimos muito no ano passado, e o Survival.io é um baita exemplo disso, que o TikTok é um dos grandes canais virais hoje, sabe? Viral hype, assim, né? Que tipo, cara, de uma semana para outra teve 20 milhões de downloads. O Survival.io fez isso muito bem. Se você buscar as propagandas dele no TikTok, é isso. E tipo, é aquela coisa que parece algo complexo, que é um cara contando toda a estratégia dele ali. Ah, mas eu morri, mas depois eu peguei a shot, ganhei, eu subi pro nível 2. Aí quando vem o boss, sei que lá, meu, você tá jogando, você nem vê o que está fazendo, sabe? Você joga com um dedo só e vai andando. O jogo é isso. Só que você pega para jogar e se diverte, acha que é super complexo, mas você só tá com o seu dedão ali correndo, sabe? Desviando de bolinha, sim. Eu não sei se tem alguém que é adepto e vai ficar ofendido, mas para mim é tipo o beach tênis do mobile games, porque é fácil de jogar e se divertir, entendeu? Sim, sim. Tipo, vai jogar squash, você vai ficar 2 dias tentando entender as regras. Beach tênis não, cara, e você se diverte de uma maneira mais fácil, sabe? Ele é mais amplo mesmo, o funil de aquisição, e acho que por isso que é o sucesso que é hoje. E com jogos não é diferente. Então, cara, eu ainda acho que os jogos casuais que vão bombar muito esse ano, alguns deles vão ser por conta da estratégia no TikTok de aquisição. É a nova grande maneira de você conseguir usuários, eu sinto também, né? Sim. É onde a molecada tá, sabe? Essa é a parada. E eu lembrei exatamente, e assim, às vezes a molecada pode gostar de um jogo antigo, e a gente viu recentemente, tem um jogo que eu gosto muito, que ele é de 2000 e bolinha, cara, 2015, acho, que é o My Singing Monsters. Ele é super antigo. Cara, e casou super bem com o TikTok, porque é um monte de bichinho que cada um faz um som rítmico, e aí o setup de monstros forma uma música com Tô ligado. batida. É muito da hora. E, cara, pro TikTok casa muito perfeito. E, velho, viralizou pra caralho de novo o jogo por conta de caiu na trend de alguém do TikTok, e aí é efeito de rede, né? O cara fez um beat ali, né? Legal. Sim. Inclusive era um streamer, né? Era um streamer super famoso nos Estados Unidos que tava fazendo vídeo, reagindo e jogando. O Speed, né? Tô ligado. É outra forma de meio de aquisição. É outra forma de meio de aquisição. Você contratar um influenciador, contratar um streamer para fazer uma live jogando seu jogo. É uma outra forma de você também adquirir. Então, assim, empresas que foram buscar esses novos meios, com certeza vão ter sucesso. Não dá para ficar mais na mesmice. Isso é legal, que tipo, eu vejo as pessoas fazendo funil de conteúdo, né? Que é tipo, cara, eu faço uma live stream na Twitch, aí pego recortes dali de 10 minutos, ponho no YouTube,
Do YouTube eu faço uns shorts e faço pro TikTok uns shorts também dos momentos mais engraçados virais, entendeu? E aí você depois recicla no Instagram, e aí você entra nesse funil que você começa vendo, às vezes você viu um shorts ali, você viu um TikTok, daqui a pouco você tá vendo 2 horas de live do cara, entendeu? Que foi a origem dos shorts. É a reciclagem do próprio conteúdo, né? O cara faz um podcast e aí ele gera depois milhares de conteúdo em cima desse papo de 2 horas e meia, sei lá. Até a gente É. deveria fazer isso, falar a realidade, né? Aí, ó. Porra, tá aí. Fica a dica aí, né? Cortes do GD de bolso. Mas só se vocês tiverem uma salinha da hora presencial pra gente colar junto. Vai acontecer, cara. Aí sim. 2025 aí. Mentira, vamos ver. E até uma coisa, tipo, tudo que a gente falou, eu, como inteligência de mercado, já muitas vezes, quando estamos analisando o mercado ali, aparece algum jogo bombando do nada, um jogo novo, tipo, nossa, que jogo é esse? Um monte de download, girando grana. Tipo, hoje em dia, muitas vezes, o primeiro lugar que eu olho é o TikTok. Tipo, deixa eu ver se viralizou no TikTok. Puta, que doido. Ah, porra, é isso. Aí você vê lá, tipo, 5 vídeos com 10 milhões de views do cara jogando o jogo e falando qualquer bobagem em cima, tá ligado? Tipo, Real. então ele tá virando, eu acho que, tipo, o primeiro lugar ali, né, para esse tipo de descoberta de jogos, principalmente esses jogos que tem esses visuais que dá para viralizar mais, porque foi exatamente o que vocês falaram, né? Tipo, é onde a molecada tá. E a molecada também, tipo, hoje em dia, tá cada vez mais, tipo, mano, essa molecada gera o conteúdo dela e, tipo, sei lá, ela ganha a grana dela fazendo vídeo no TikTok ou fazendo vídeo no YouTube, e aí é uma galera que não vê problema em gastar em jogo, né? É uma galera que cresceu, né? Já tá acostumada, né? Total. Às vezes tem aquele negócio de tipo assim, gastar. Pô, a gente começou falando da parte macro do mercado ali, né? Pô, a gente tá numa recessão global, tá rolando guerra, pô, o cenário mundial tá péssimo. Então, as pessoas, tipo, cortam o dinheiro que elas gastam em jogo, porque muitas vezes o jogo, ele era visto como uma coisa de, quem não tem o que fazer, entendeu? Hoje em dia, não tem, essa visão tá caindo por terra. A gente está fazendo um podcast sobre o mercado de games mobile, porque ele gera muita grana, ele é maior que o mercado de música, que o mercado de cinema. Então o jogo já não tem mais um pouco aquela visão preconceituosa que ele tinha, sabe? Total. Principalmente para essas novas gerações. Então você vê que é um público que você quer trazer para o seu jogo, porque é um público que vai gastar, porque ele vê um outro significado em jogar, né? Não só, tipo, uma perda de tempo ali, né? Como as gerações anteriores poderiam enxergar. Cara, eu tava lembrando, enquanto a gente tava conversando aqui, eu tava garimpando também. E eu acho que tem uma trend que eu acho que vai ter. A gente tava mostrando, o Flá mandou hoje o link, tá tendo muito clone do Fall Guys que tá dando certo. O Stumble Guys é um grande cara, assim, né? Tá. A parada Mas aí, agora tá tipo, tendo pro mercado asiático, tá ligado? Então, que legal. tipo, eu acho que de duas uma, os jogos que AAA ou PC que não nascerem cross-platform, eles em 5, 6 meses já vão ter uma cópia muito tão boa quanto no mobile, que é o caso do Stumble Guys, sabe? Então, as adaptações ainda acho que vão ter um papel. Então, eu acho que um dos grandes lançamentos que teriam ali nesse ano seriam adaptações de jogos PC, sabe? A gente viu, inclusive, o Survival.io é zero inovador. Eles pegaram um meta que eles conheciam que eles próprios tinham do Archeiro, que é o sistema de herói, e olharam para o Vampire Survival, que começou a ter um monte de trend na Twitch, na Steam. Antes deles, antes da gente saber do Vampire Survival, a gente estava olhando o Magic Survival, que na Coreia do Sul bombou. Então, a gente já tinha identificado, não rolou fazer. Mas acho que tem mais outras duas trends quando a gente estava falando de midcore, que aí é aposta minha, tá? É aposta pessoal. Acho que o primeiro tá muito para nascer um RPG de carro,
tem muita gente tentando fazer faz tempo, tem empresa grande tentando fazer, que a Hut Games está tentando fazer, que cara, é tipo, pega o GTA, tira o ladrão, né, o theft da palavra, e vira o jogo, sabe? Então é um RPG de carro. Tem um novo que saiu que estão falando muito bem, que é o Car X Street, tá muito da hora, assim, gráfico e tal. Ele tem a barreira dos gráficos ainda, né? Que é performance. Mas eu acho que é um mercado potencial. E aí tem um outro mercado que eu acho que é mais potencial ainda, e que é o público Jefferson Caminhões, né? Que é o. Aí é foda. Tá ligado? Claro que eu tô ligado. Cara, é o público Jefferson Caminhões. E, tipo, isso tava muito. Eu não sei, acho que é mais cultural, né? Não sei. Aí, quando eu vi, eu fiquei meio perplexo. Mas a casa, até com o funil de aquisição de usuários, você juntar gêneros que fazem sentido, juntar públicos que fazem sentido. Um dos maiores jogos lançados foi o Goddess of Victory, né? Acho que é isso, né? O nome. É isso mesmo. É o Nick, não sei. E, cara, ele tá fazendo, sei lá, 50 milhões de dólares mês e ele foi lançado faz 2 meses. Mas tudo que ele fez, ele pegou... Porque, assim, esse público Jefferson Caminhões estava muito naqueles jogos gacha RPG, sabe? Muito forte isso lá. Porque o gacha casa muito bem ali. Eles viram que estava muito saturado, e eles falaram, tá, que outra mecânica eu posso colocar aqui nesse mesmo meta? E eles colocaram meio o shooter, sniper ali, né? O third person shooter. E, velho, deu certo pra caralho. Só que não é só fazer isso, né? É um jogo com uma produção altíssima. Tipo, é muito bem feito o jogo. E apelativo, de certa forma, né? E apelativo, e apelativo. Eu acho que é cultural, é mais Gen Z, sei lá, eu sou velho, né? Não entendo muito. Mas tá mais ok, né? Ser apelativo, sabe? Sei lá. Hoje é uma coisa que funciona, né, meu? É. Tá dando dinheiro, os caras não vão parar. Funciona. Nossa, se você abrir a Steam ali, mano, vixe Maria. Isso é até um papo que a gente teve no papo da Retrô, né? O quanto que o apelativo tá começando a ficar meio que... Caramba, cara, eu acho que isso enfraquece até um pouco a indústria, porque você tá dando corda para esse tipo de galera, assim, sabe? Meio, puta, será que eu quero... A que custo que eu tô querendo fazer meu jogo dar dinheiro, sabe? É meio... Porque aí, cara, foda-se, desculpa, mas foda-se isso. profundidade narrativa, foda-se profundidade de personagem, de ambientação. É só você ir pro apelativo, que é raso, e tem público pra caralho. Aonde que vão colocar dinheiro, sabe? Aí que entra o problema da indústria, né? Mas, cara, de fato é uma trend que foi o primeiro que eu vi, assim, mais amplo no mobile. Existem outros apelativos no mobile, mas são 4x, são aqueles Arena Simulator, que é bem nichado mesmo. Esse não, esse é mais amplo. E aí, cara, deu muito certo esse jogo. Mas eu vejo em outra, tipo, eu vejo até em puzzle também isso. Puzzle Match 3 ali, que você libera umas... Cada fase que você vai passando, você vai liberando umas fotos. A roupinha tipo, diferente. Até nisso. Sim. Entendeu? Tipo, então eles... Tá cada vez mais, tipo... Parece que eles estão testando o limite, tá ligado? Pois Porque não adianta, né? Tem aquela máxima que sex sells. Então, eles estão testando o limite, tá ligado? Vai fazendo. Até, E, tipo, até não explodir, tá ligado? Tem muita gente ganhando dinheiro. não, sei lá, não tem ninguém falando ali, mas até lá é isso que você falou. Muita gente já ganhou dinheiro ali. Nem regulamentação, né? Então, tipo... eu acho que aí o que vai entrar deve ter muita implicação na aquisição de usuários, posicionamento de loja, sofre penalização, porque, cara, para subir um aplicativo ali no Google Play Console, você tem que checar todos os boxes ali, se não ser penalizado, enfim. Mas tem que... É permitido, né? Então, e tá dando retorno. Mas é uma trend, cara. Eu acho que a gente vai ver mais jogo nessa linha, assim, porque esse aí faz dois meses que tá aí e tá top, cara, fazendo grana nível Candy Crush. Então, sei lá, né? Gente, o John fez uma pergunta sobre UA e vocês já mencionaram bastante IP hoje. Só que eu queria explorar um pouquinho mais esse ponto de IP,
Até do ponto de, beleza, é Marvel, até o Harry Potter, né, que tá se tendo toda uma discussão, principalmente no Twitter, sobre se vale a pena jogar o jogo ou não, por uma questão da criadora e tal. Mas essas são IPs muito caras de se ter, né? Pô, se eu e o John a gente tá fazendo o nosso jogo, vai ser difícil a gente investir nessa IP. Mas vocês acham que tem IPs? Vou dar um exemplo totalmente bobo, só para fazer sentido. Mas, por exemplo, eu e o John, a gente consegue a IP do Patati e Patatá. Será que vale a pena a gente investir nessa IP no nosso jogo? Ou aquela tendência que eu tenho visto de alguns jogos de eu lanço o meu jogo e eu coloco algumas coisas do Patati e do Patatá lá. Porque, beleza, não é um jogo só do Patati e Patatá, que é um IP de certa forma nichada, mas eu consigo usar isso até de uma forma de user acquisition. Além disso, ainda complementando de IP, né, depois eu abro para vocês seguirem com tudo, eu vi no ano passado uma tendência na verdade já vem de alguns anos, né? Eu acho que a empresa brasileira que fez isso com maior excelência foi a Wildlife, com o Tennis Clash, de usar IPs dentro do jogo, mas num cenário de você conseguir até, de certa forma, um patrocínio para o seu jogo. Então, a forma de monetizar usando publicidade dentro do seu jogo, que no Tennis Clash eu não lembro a marca de roupa, mas teve uma marca de roupa que vendeu roupas dentro do jogo para as pessoas do jogo, né? É a Gucci, eu acho. Acho que foi a Gucci. Então, a minha dúvida é, será que essa tendência tende a crescer mais de, beleza, eu vou ter marcas, IPs dentro do meu jogo, mas não necessariamente o meu jogo, e como é que eu, John, empresas pequenas, podemos lidar com essa competição de IP? Porque, pô, competir com Marvel, eu vou ter que competir com, sei lá, com a Zynga, com a Supercell, e eu não tenho esse dinheiro para comprar essas IPs. Então, qual olhar que vocês enxergam para um cenário de IP? É para todo mundo? Não é? E ter IPs dentro do meu jogo vale a pena? Caraca, essa aí é braba, hein? Ah, eu acho que posso começar aqui que realmente para estúdios menores fica difícil entrar nessa briga, né? Assim, a gente acabou de falar da Wildlife, é um unicórnio, né? A gente vê toda hora Roblox, Fortnite fazendo esses mesmos tipos de colaboração, né? Que o Pietro comentou, que eles não têm as IPs, mas eles vão fazendo diversas parcerias pontuais com várias marcas, artistas e tudo que há direito. Eu, sinceramente, gostaria de ser mais positivo, e aí se alguém tiver uma opinião contrária, por favor, me contrariem. Mas eu acho que é um mundo difícil, e se eu fosse um estúdio menor, eu apostaria em uma coisa que a gente costuma chamar aqui de fake IP, que é você usar personagens semelhantes a alguma coisa sem usar. Então, tipo, você não faz o Harry Potter, mas você faz um boneco bruxo ali, um mundo de magia, se você está pensando em fazer um jogo de magia, né? Isso pode ajudar você em aquisição de usuários. É uma coisa que a gente tem visto. Às vezes dá um pouco certo, às vezes não, mas pelo menos acho que atrai um pouco de atenção para o jogo ali. E essa coisa de parceria com as marcas é algo até que a gente chegou a fazer aqui dentro, né? O Bid Wars 2, a gente teve algumas branded auctions, que é o nosso jogo de leilão lá, para quem não conhece, jogue. E alguns leilões foram patrocinados por marcas, né? Então, tipo, sei lá, faz um leilão com a Samsung, e aí tem, tipo, a televisão da Samsung, a geladeira da Samsung, e essas coisas, então, tipo, rola mesmo esse patrocínio da marca. Mas aí eu tenho minhas dúvidas de quanto isso se paga, sabe? Eu ia complementar isso nessa linha, Flá. Eu não... Acho que do exemplo que a gente teve in-house, né? Não... Fizemos os experimentos e não foi algo que se pagou muito e a gente não seguiu muito por esse caminho, não.
Então, É difícil, porque você tem que ter uma base de usuários muito grande para as empresas quererem estar no seu jogo. Então, você inverte o fluxo. Você precisa ter pessoas especializadas para fazer isso. Não é, cara, é uma profissão, sabe? É um cargo. Não é uma profissão, é um cargo, né? Você saber é o que a indústria chama de BD, né? Business Developer, Partnership, sei lá, esses Faria Limers aí. Mas você tem que ter um produto já grande o suficiente para chamar a atenção de outras marcas. Ou você cria um produto, bate na porta da marca, fala, olha, quer botar a sua roupa, né, a sua IP dentro desse jogo? É um caminho também. O que eu vejo dificuldade? Já tem empresas especializadas em fazer isso, que elas já têm um sistema sólido e ela consegue replicar muitos jogos e pegar várias IPs. Então, ela criou uma ferramenta de produzir jogo, e aí, cara, o custo para produzir um novo jogo é muito baixo e é rápido. Então, eu consigo sair disparando para um monte de IP quem tem interesse e depois fazer o jogo, sabe? É uma proteção. Então, eu acho um pouco difícil você conseguir inverter essa dinâmica, mas não quer dizer que é impossível. Você pode traçar uma estratégia de olhar algumas IPs meio underrated, assim, né? Tipo, tem umas IPs mais antigas que, cara, nem tem patente direito, ou tá, sabe, tá mais barato. Então, eu vejo muitos jogos tentando explorar, tipo, Alice no País das Maravilhas, umas IPs diferentes, assim, que não é o que tá no hype, mas sempre tem um público ali, Sim. mas Ainda tá na cabeça das pessoas, né? isso, não morreu. É o Família Addams, né, cara? Porra, o Família Addams da Wandinha é isso. Isso, pega um Jaspion, sei lá. Não sei, só que tem que ver, só que você tem que fazer um estudo antes, né, para ver se ainda é relevante, se ainda tem público. Eu acho que é um caminho possível, eu acho que é difícil. Eu concordo com o Flá que eu iria no caminho de fazer os lookalikes, os semelhantes ali, fazer o Sim. genericão, sabe? Então, eu acho difícil você com um estúdio pequeno buscar uma IP, a não ser que seja um work for hire, sabe? A empresa está querendo entrar no mundo de jogos, vocês, sabe, são contratados para o projeto, ou vocês têm um sistema ali, vocês estão desenvolvendo um jogo e une o útil ao agradável, e aí ela entra ali também. Mas eu não vejo isso acontecendo muito, não, cara. Sendo muito sincero. Eu também sinto do mesmo jeito. Eu acho que qualquer forma de entretenimento ela consegue ser cíclica também. Então, assim, é o que eu hoje estava falando. Você vai pegar um Jaspion que era sucesso há um tempo atrás, pode ser que viralize de novo. Uma plataforma de viralização como o TikTok tem a possibilidade de fazer o Jaspion viralizar de novo, de uma forma ou de outra. Pô, imagina se você estudou, viu que Jaspion estava meio que rodeando ali, pegou a IP de Jaspion, você já tem a IP de Jaspion na mão para conseguir, que foi mais barata do que a da Marvel, por exemplo, e já tem meio que um ponto de partida para fazer um jogo ali. Acho que um grandíssimo exemplo disso, acho que é a indústria de cinema mesmo e de quadrinhos. Homem-Aranha, super-herói, lá nos anos 90 estava quebrado. A Marvel vende para a Sony, faz 3 filmes de Homem-Aranha, explode, começa a era de filme de super-herói, e agora a Marvel está recomprando aí os direitos de Homem-Aranha justamente para fazer os filmes dela. Eu acho que essa questão de você buscar e estudar IPs um pouco mais que não estão tanto em hype, em trend, e conseguir falar assim, putz, tem um potencial aqui. Dá para espremer mais suco dessa fruta aqui. E conseguir partir desse ponto é uma das formas que a gente vê. E de acordo com o Flá falou, tem muito lookalike, tem muito Harry Potter que não é Harry Potter, X-Men que não é X-Men, isso a gente vê em várias, praticamente toda semana saindo um jogo desse. Inclusive, desses dois que eu falei agora, tem um estúdio chamado Long Games, que eles têm o Idol Magic School, que é o Harry Potter Idol, e o Idol Mutant School, Sim. Harry Potter X-Men. É o mesmo jogo, é o que o Gil falou. Eles têm, é exatamente o mesmo jogo com outra roupa. Então, pô, para uma Warner chegar e falar, pô, deixa eu vestir esse seu jogo aqui com a IP do Harry Potter, pro X-Men chegar e falar na Long Games, falar, putz,
gostei do seu jogo, tem tudo a ver, por que a gente não veste aí, coloca a nossa roupinha de X-Men aqui e faz esse jogo virar do X-Men mesmo? Assim, é um ponto de partida. Você começa a criar um lookalike, chama atenção, traz visibilidade e fala, ó, eu tenho esse jogo aqui, você não quer fazer negócio com a sua marca, não quer fazer negócio com a sua IP? Também é outro ponto de partida, se você quiser entrar nesse negócio de IP. Mas sim, também concordo que é muito difícil uma empresa pequena conseguir já partir com uma IP, uma compra de IP, adquirir direitos para fazer um jogo. Só queria dizer uma coisa, que Harry Potter sem Harry Potter é golpe. Com certeza. Esse foi um dos maiores golpes, meu. Bom, gente, vamos lá. Eu acho que um outro papo que aconteceu muito em 2021 também, né? Mas veio também e respingou em 2022 é o universo Web3. O Web3, os NFTs, os tokens, né? E toda a problemática e todo esse novo universo entrando para o universo de jogos foi muito recorrente, né? Principalmente eu acho que no primeiro período do ano de 2022, eu senti que ele deu uma sumida, né? Parou de se falar tanto sobre esse universo, mas ele ainda existe, né? E ele é um novo mercado, está sendo explorado aos poucos, né? Mas, como eu comentei, existem vários BOzinhos em volta disso, tanto desde a parte mercadológica, né, de criar esses marketplaces de venda e troca, e também principalmente sobre a segurança do blockchain e todos os BOs que aconteceram nesses anos sobre, pessoas perdendo muito dinheiro, pessoas entrando em sistemas que claramente era um sistema de pirâmide, e os videogames, né, com seus jogos Axiom Infinity, seus Tetra Arenas, seus vários jogos que tentaram e ainda estão tentando colocar sistemas Web3 de maneiras que não sejam tão machucar tanto o videogame em si, né? Mas eu queria ouvir de vocês, 2023, NFT, Universo Web3, o que vocês consideram para isso? Vocês acham que é um sistema que já morreu? Vocês acham que ainda é o ano da reviravolta? É o ano de provar que isso ainda funciona? O que vocês estão sentindo em relação a isso? Quem vai nessa bomba aí? Eu vou ter que começar aqui falando mal. Uai, vamos nessa. Bomba. Qual é que você falou, Flá? As trombetas do Apocalipse? Do Apocalipse, As sim. trombetas do Apocalipse, exatamente. Cara, é um assunto que dá pano pra manga, né? Daria para fazer um podcast só sobre ele, né? Nossa, super. Vocês já estão convidados aí. Nossa, com certeza. Logo quando eu entrei na empresa, em 2021, tava se falando muito disso, né? Até sempre falo com o Gil, que pena que a gente não pegou nosso salário inteiro e comprou Axis para revender depois. Que pena na época, né? Hoje não. Porque tava se falando muito disso e eu queria entender, né? Qual que seria a aplicação nos jogos, o que estava vindo, o que não estava vindo. E acho que foi antes daquele boom que ele virou bem mainstream. Então é uma tristeza ali. Mas, enfim, eu acho que a gente viu, principalmente em 2021, eu acompanhei bem de perto esse mundo, e a gente viu muito dinheiro entrar. Entrou muito dinheiro, Sim. muito dinheiro. Até no Brasil, né, cara? Você olhava nos eventos de jogos do Brasil, tinha lá o stand dos caras, né? Muita coisa se falou, né? A própria BGS não, a própria Big foi patrocinada por empresas de cripto e tudo mais, né? No começo de 2022, em março, um ano atrás, né? A gente foi lá na GDC e o stand da WeMade, acho que era o maior stand que tinha lá. E eles são uma plataforma para você ter os jogos ali e ter NFT, ter a sua criptomoeda ali integrada, né? Então, eles são uma plataforma que facilita de colocar isso para dentro dos jogos. Tem vários jogos mobile que estão lá na plataforma, que já fazem isso, que funcionam desse jeito. Tem aquele Mir 4, eu nunca sei como que fala aquele jogo, mas... Mira, né? É o Mira, né? Mira. Eu não sei se fala Mira, porque ele acho que coreano, não é espanhol, né? Então falar Mira é meio estranho, mas... sei lá. Eu nunca sei o nome desse jogo. Eu acho que é um dos grandes expoentes da própria plataforma lá que usa. Mas eu acho que o que a gente viu em 2022 foi muita especulação,
muito esquema, como você falou, esquema de pirâmide, coisa para enriquecer uma galera. Pô, pouco tempo atrás a gente viu lá da FTX, FPX, agora me fugiu o nome. FTX mesmo. Que FTX, né? A FTX que tava até com o nome em arena de basquete, né? Nossa, que doideira. E o cara, mano, sumiu, todo mundo perdeu dinheiro, diversos famosos, acho que tipo Neymar, Tom Brady, um monte de gente ali, tipo. Então você vê que tava um negócio muito mainstream, por exemplo, parecia propaganda da Crypto.com na Globo, no horário Sim. nobre da Globo, com o Matt Damon falando para você investir seu dinheiro em cripto. Isso quando o Bitcoin estava no topo ali, tipo, $70 mil, e de lá só foi pro chão. Então, quem escutou aquelas propagandas se ferrou, tá ligado? Então, eu acho que vai ter, antes da aplicação nos jogos e tudo mais, eu acho que vai ter que rolar a volta da confiança Sim. dos consumidores, da galera, e para precisar usar, tipo, blockchain, Bitcoin, tudo mais, precisa voltar essa confiança da galera, para isso fazer a adoção mainstream, porque eu acho que enquanto não tiver uma adoção mainstream, não vai ter um jogo muito foda que vai ser o sucesso da NFT, entendeu? Tipo, Axie Infinity, mano, Axie Infinity, ele é tipo, sei lá, o iFood da Indonésia, tá ligado? É o que as pessoas conseguiram de trabalho para sobreviver. Não é um jogo. Era usado como trabalho, fora, tipo, tudo que rolou em cima lá das academias. Quem tiver curioso, pesquisa aí, que tem muita informação. Então, eu acho que tem todo esse processo antes de agora vamos fazer um jogo onde NFT tem impacto, tem diferença, boa para o jogador, porque também não adianta você falar assim, não, a nossa economia vai ser NFT, e aí você coloca o stake ali na treasury do jogo, e aí quem tem mais grana pode ajudar e influenciar nas decisões para onde vai tomar o rumo do jogo, e não sei o quê, mas tipo, você nem tem um jogo divertido ainda, sabe? Exato. O primeiro tem que vir o jogo, né? Depois vem a... Era isso que eu ia falar. Eu acho que tem muitos steps antes, sabe? De você falar assim, puta, jogos com NFT. Eu consigo entender que tem um valor ali. Pô, vai ter o bragging, você vai ter um negócio único, seu herói vai ser mega foda, ele tem a roupa que ninguém tem igual e tal. Mas, enquanto isso não trouxer uma verdadeira vantagem ali para o jogador de tipo assim, estou jogando um jogo NFT, ou seja, preciso gastar, porque você precisa gastar grana ali, né, para participar do jogo. Exato. A barreira de entrada do Axie Infinity era super alta. E aí, por que você vai deixar de jogar um free-to-play que é igual para jogar um NFT? Porque aí pode ser que o seu item valorize muito e você ganhe muita grana. Então vai investir no mercado de ação, tá ligado? Tipo, não é diversão, sabe? E eu acho que essa mentalidade de entrar no jogo para ganhar dinheiro, né, é uma parada que também já tem que tá defasada até, sabe? Os jogos de hoje já estão percebendo que, cara, não é assim, sabe? Quem entrou nesses jogos para tentar fazer dinheiro, meio que tá todo mundo ou frustrado ou perdeu muita grana, sabe? Então Exato. a gente tem que é o que vocês falaram, tem que vir o jogo primeiro, tem que criar confiança novamente do universo cripto no geral, né? Porque ele tá realmente manchado, né? Os escândalos estão manchando as imagens até de gente muito boa tentando fazer coisa legal, né? Nesse universo, mas tá abalado, né? É o que eu sinto, sim. Eu acho que, assim, vai ter, com certeza, é inevitável. É igual quando o Otávio estava falando da parte de Generative AI. Cara, é uma mudança que é inevitável. Porém, você precisa ali reconstruir essa confiança e melhorar essa adoção, né? Eu acho que... Eu não sei, eu acho que vai... Não é esse ano ainda, vai rolar alguma coisa, vamos falar, mas eu acho que é o ano que grandes empresas
que possuem jogos divertidos ou ferramentas para produzir jogos divertidos estão se preparando para isso, sabe? Acho que essa semana mostrou a Voodoo, por exemplo, é hyper casual, cara. Ela tem uma base de usuários gigantesca no portfólio dela. Ela anunciou que ela está criando um ecossistema de blockchain. Interessante. Então, É um grande player, né? você vai começar a ver movimentos. E outra, tem um ponto que o mercado mudou muito e, cara, enxugou investimento pra caramba. Então, cara, vai enxugar, você vai ouvir mais empresa reduzindo investimento, cortando projeto. Então, vão ficar só as muito focadas, as que nasceram nessa tecnologia, ou as grandes que estão absorvendo esses talentos de volta da indústria e trabalhando em projetos focando mais no longo prazo. Eu acho que eles estão pisando em ovos ainda antes de dar o all-in nesse mercado. Então, acho que vai um tempinho ainda até vingar. Eu não acho que esse ano a gente vai ver muita coisa, não. Minha aposta, né? A gente viu grandes talentos indo para Web3 em 2022, 2021, apostando nisso, e 2023, começo de 2023, a gente está vendo esses talentos voltando para casual, para free to play, porque viram que, assim, era uma aposta que super arriscada. Regulamentação vai precisar, é a maior regulamentação de criptomoedas no mundo. Então, assim, exato. a gente vai ouvir Web3, a gente vai ouvir cripto, com certeza, não vai ser assunto quente em 2023, mas ainda está em xeque, é o que o Flávio falou. A gente precisa ter uma adaptação e uma aprovação real, social, financeira de Web3, até expando isso até para o metaverso, tá? O metaverso, ele ainda não é o jogo. Ele lá é uma vitrine para marcas hoje. Hoje o metaverso está sendo uma vitrine para marcas. O próprio... quem vai entrar em metaverso agora? Vai ser o Roblox, vai querer entrar em metaverso, só que ele vai estar com a Nike lá, fazendo eventos e ativações dentro do Roblox, no metaverso. Então, assim, Web3, metaverso, criptomoeda, a gente vai ouvir sim, com certeza. E aí o que o Flá falou, entrou muita moeda, muito dinheiro no Web3. Também sumiu muito dinheiro. FTX, a Binance, que hoje acho que é a maior, também estava pisando em ovos para adquirir outras empresas de criptomoedas, outras corretoras. Então, assim, vamos ouvir falar, sim. Vamos ouvir falar bem, vamos ouvir falar mal de Web3. Ainda vai continuar isso. Só que é aquilo. Dá para confiar, dá para falar que 2023 é o ano da Web3, é o ano do metaverso. Cara, não dá para falar, porque tem muita coisa ainda rolando por volta. Eu aposto muito ainda que esse ano a gente vai ouvir falar muito de regulamentação. Não de se vai dar certo, se não vai dar certo, mas Sim. Discussões de regulamentação. A União Europeia está falando de vetar criptomoeda na União Europeia inteira. Hoje é legal, mas a União Europeia está querendo vetar o uso de criptomoeda na Europa inteira. Então, assim, acho que vai ser uma das conversas mais faladas. Eu acredito também que as grandes empresas estão contratando gente para fazer lobby, para estar muito de perto acompanhando, cara, a lei foi aprovada, de zero eles já estão usufruindo dela, sabe? Ou não. Meses antes de ser aprovado uma restrição, os caras já tiraram o pé de investimento. Então, as grandes conseguem fazer isso, sabe? Não são os aventureiros. Então, por isso que eu acho, inclusive, que não vai sair nada muito bombástico esse ano. Vão anunciar projetos, sabe? O ano passado, a gente viu bastante empresas brasileiras sendo compradas e também tendo, né, como a Wildlife, ela é de outro tamanho que a maioria das empresas brasileiras, ela também comprou alguns estúdios ou, de certa forma, fundou alguns estúdios. O movimento que a gente chama de Merger and Acquisition. A gente está vendo aí que é uma possível compra da Microsoft pela Blizzard, né, que tem um papo a ser mais aprofundado sobre isso, porque estão falando sobre ser um megapólio, etc. Mas a minha dúvida é, esse ano, será que a gente vai ver mais Merger and Acquisition? Ou é um ano que a galera vai segurar mais uns investimentos, ver o que acontece? O que é que a gente pode esperar nesse cenário econômico, mais realmente para as empresas, né? Cara, eu acho que não vai ser igual foi ano passado, que a gente começou no dia 30 de janeiro do ano passado, já tinha rolado, uns
30 bi de aquisição, né? Que foi a Zynga e a Activision, né? Não lembro, esqueci quais foram as duas. Mas a gente já viu, por exemplo, essa semana a Playtika demonstrando interesse na Rovio, né? No Angry Birds. Então já tem ali provavelmente algumas movimentações grandes para rolar. Mas eu não sei, cara. Eu não vejo como. Eu acho que a indústria já se consolidou bastante nesse sentido. O que eu aposto mais são investimentos em novas regiões que têm talentos lá, né? E para fomentar indústrias de outras regiões. Eu tenho visto muito investimento na Turquia, tem uns estúdios muito bons lá, uma galera muito boa, crescendo e recebendo investimento. E eu vejo a Arábia Saudita também querendo criar um polo de indústria de games lá. Então eu acho que seria mais investimento naquelas regiões para fomentar um polo ali, um hub de desenvolvimento de jogos, do que aquisições muito grandes. Eu acho que está tendo esses problemas, né, de aquisições muito grandes, tem problema com ação, tem problema com órgão regulatório, e eu acho que as grandes empresas estão focando muito em ou consolidar tecnologias diferentes, então tudo bem, aí sei lá, que foi, por exemplo, a Iron Source com acho que é AppLovin, se eu não me engano. Aí eles estão complementando o portfólio de ferramentas deles. Mas um estúdio comprar um outro, só se for um gênero diferente, que eles querem aumentar a expertise, expandir público. Mas eu não acho que vai ser um ano muito quente, não. Eu acho que eles vão tomar mais cuidado e apostar em alavancas maiores, tipo um estúdio pequeno com muito potencial que eu vou dar a minha expertise, que é um pouco da estratégia da Supercell, por exemplo, né? E acho que tem a ver com a estratégia da Wildlife também, que é pegar e criar um estúdio do zero, com pessoas veteranas da indústria, sabe? A Supercell já procura estúdios pequenos, mas muito talentosos e passa, né, mais de uma década de aprendizado para esses caras e, claro, um cofre bem robusto ali para os caras investirem também na indústria. Então, acho que é mais nesse caminho do que uma grande aquisição, mas, obviamente, semana que vem eu já posso estar enganado e rolar uma aquisição absurda, porque Sim. nunca se sabe, né? Sei lá. A PlayStation compra a Square. Isso pode acontecer. Sim, total, inclusive. Ô, Gil, você comentou desses investimentos em áreas, né? E o ano passado a gente teve, de certa forma, um certo investimento no Brasil, tendo essas compras de algumas pequenas empresas e também abrindo muita vaga remota para pessoas brasileiras. Eu faço essa pergunta porque deve ter muito ouvintes pensando, pô, será que esse ano vai ser um ano que vai abrir mais vagas para mim no mercado? Então, você acha que esse é um ano que talvez a gente possa ter mais investimento no Brasil, ou talvez no Brasil a gente veja uma segurada, uma estagnação do estado que a gente está atualmente? Cara, eu acho que sim. Eu acho que até assim, eu posso estar sendo um pouco leviano, mas eu acho que a gente tem muito potencial de ser, no bom sentido, pelo amor de Deus, não entendo mais, mas melhor explorado como indústria, exportar talento da indústria, sabe? Só que hoje você pode expatriar, mas você pode contratar remoto. Eu acho que isso vai crescer, porque a indústria aprendeu que é possível, sabe? Ter times globais, times remotos e funciona. Eu acho que isso cresce. E eu acho que os olhos para a indústria Latam como um todo é que hoje, cara, a Arábia Saudita virar e falar, gente, quem quiser vir para cá, eu vou investir 700 bilhões, sabe? Sei lá, falei um número X. Porque, cara, lá tem muita grana, né? E é interesse do governo lá, né? Então, de quem detém poder lá. Aqui a gente ainda precisaria chamar um pouco mais de atenção para vir em investimentos, mas eu acho que Latam é um próximo polo ali para desenvolver cada vez mais talento, né? Tipo, a Wildlife chamou muita atenção, e aí ela falou: eu não vou esperar ninguém, eu vou atrás e eu vou expandir. Aí ela foi abrir estúdios
Abriu tanto na Latam quanto nos Estados Unidos. Se eu não me engano, até algum na Europa também. Mas eu acho que tem antes. Hoje os olhos estão mais para a Turquia e um pouco para a Arábia Saudita ali. Mas eu acredito que em termos de investimento, em alguma hora vai virar para cá e aqui vai bombar. Eu sinto um pouco de M&As, que mesma coisa que o Gil. Grandes investimentos, grandes compras não vão ser tanto o foco de 2023. Tanto por conta da grana, pô, não dá mais para comprar uma Blizzard, uma Activision ali tão fácil. E por conta de chamar a atenção dos órgãos reguladores. Todo o embrólio da Microsoft Activision é a FTC querendo barrar nos Estados Unidos, que é o mais importante para eles ali. Pô, vai ser monopólio do Call of Duty, vai ser monopólio do MMO e tudo mais. Pô, aí fica a discutir para quem joga e para quem analisa isso. Mas ainda assim vai chamar a atenção desses caras. Pô, você imagina a Playtika, eu aposto que uma Playtika adquirindo uma Rovio vai chamar a atenção de um órgão regulador também. Não para casos de monopólio, mas para outros tipos do processo de aquisição. Então, assim, pô, pode acontecer, mas eu acho que a gente vai ver isso acontecendo numa escala menor. Essa questão de adquirir para expertise, eu vejo muito acontecer. É a Netflix querendo comprar estúdios para fazer os jogos das IP deles. A Netflix tem um lado a IP e os estúdios têm expertise para fazer um jogo. Isso eu acho que vai rolar até com uma parceria, não sei nem se vai ser assim uma aquisição, um merge, vai funcionar mais como parcerias. Então a gente vê a NetEase comprando empresas aqui, estúdios do Canadá, a gente viu um último aí que era a Skybox Labs, que fez co-development de Halo, de Minecraft, de Fallout, com a Bethesda e tudo mais. Então, assim, são estúdios que têm expertises mais ocidentais, levando realmente esse conhecimento, esse know-how do Ocidente para empresas que têm a grana do Ocidente. Então vai ser uma China da vida vindo querer comprar um estúdio aqui para falar, pô, como é que eu faço um jogo para o Ocidente? Eu tenho dinheiro, você quer fazer? Então isso eu acho que deve acontecer. A gente já vem vendo acontecer e deve acontecer mais ainda. Só que são compras e aquisições e merges pequenos, que não vão chamar tanta atenção, que não vai ser esse boom igual foi a Microsoft Activision em 2022. Acho que só para complementar o que eles já falaram, eu concordo com tudo que eles falaram. Essa parte das orientais vindo para cá, super, porque lá na China o governo está cada vez regulamentando mais os jogos, né? Então eles estão procurando novos mercados. Não acredito também que a gente vá ter M&As tão gigantes quanto foram, quanto pode ser, né, o da Microsoft aí com a Activision, que eu acho que vai rolar no fim das contas, com algumas concessões ali, mas eu acho que está todo mundo olhando e observando para ver, tipo, o que vai acontecer. Então eu não consigo ver, tipo, pelo menos antes dessa novela terminar, algum movimento parecido, porque também é difícil ter empresas de tamanho tão grande. O John brincou no começo, né, tipo, PlayStation comprando a Square ou coisas assim. Cara, eu acho que não a PlayStation comprando a Square, mas eu acho que eu vejo movimentos, igual como o Otávio falou, da Netflix comprando outros estúdios, dessas grandes vindo do mobile. Então, tipo, a própria PlayStation já comprou alguns estúdios, né? A gente estava falando, o Gil falou que tem o estúdio lá acho que é o Mikhail, né? Do Destructor of Fun, que foi comprado pela PlayStation. Então, eu acho que eu vejo esses movimentos menores, mas de buscar aumentar o leque das empresas. E como última coisa, como a gente falou de outros mercados, né? O Gil falou, pô, Arábia Saudita, Turquia, estão crescendo pra caramba. Latam, Brasil cara, top 5 de número de downloads de games mobile, tá ligado? Então, acaba atraindo atenção, com certeza, e é um dos mercados que eu vejo crescimento. Um olhar para o mercado indiano também. Acho que a gente não falou ainda, mas eu falo isso há muito tempo. O Otávio e o Gil vão saber que eu encho o saco. E, cara, eu vejo muitas empresas, muitos estúdios desenvolvendo coisas específicas para o mercado indiano.
Eu não sou expert no mercado indiano, mas eu entendo que tem várias diferenças ali. Então, eu acho que pode sim existir movimentos no sentido de parcerias ou aquisições de empresas indianas para entender como ter sucesso no mercado de games ali. Porque, cara, população, eu não sei se já passou a China, mas vai passar, aumentando cada vez mais o acesso da galera a smartphone, internet móvel, tudo isso. Cara, é um mercado que vai explodir, é um mercado que eles consomem muita coisa de entretenimento, né? Então, eu não sei se vai ser o boom ainda esse ano, mas eu acho que muita gente vai começar a olhar com mais carinho para lá. Bom, gente, vamos para nossa última perguntinha. A gente tá falando aqui de videogame, mercado, mas agora vamos falar dos joguinhos, que é a parte mais legal dessa porra, né? Vamos lá. Eu queria ouvir de vocês, como a gente sempre pergunta, né? Joguinhos pra galera seguir, jogar, mas dessa vez a gente queria fazer um pouco diferente. Já que a gente está falando do futuro, a gente queria ouvir de vocês alguns jogos mais esperados de vocês para 2023. Então pode ser jogo de celular, que a gente está falando bastante do mercado mobile, mas também de consoles também. Jogos que vocês estão esperando, já está na wishlist, já está esperando dar o release para chegar no Brasil. Exemplos, então, um de cada vez, pode ser um, pode ser vários, quero ouvir de vocês. Exemplos de joguinhos para a gente ficar de olho. Vou puxar aqui que tem algumas coisas bastante esperadas nesse ano, né? Acho que o primeiro deles vai ser o novo Legend of Zelda, né? Tears of the Kingdom, ou Tears of the Kingdom, eu não sei ainda qual que é. É Tears, eu acho que é Tears. É Tears. Ah, tá. Uhum. Então vai ser Tears of the Kingdom, que acho que parece que tem um impacto maior, né? Além de ser, a continuação, acho que do maior sucesso aí da franquia. Estão dizendo aí que vai ser o último grande lançamento do Switch. Então pode configurar aí. Isso aí então, caralho, tipo. Eu ouvi falar isso aí também. Né? Então pode configurar aí uma busca da Nintendo aí, uma próxima geração de consoles. Não sei, a gente sempre sabe. Será uma divulgação esse ano ainda? Porra, ia ser uma loucura. Uma volta de uma E3 da vida, né? Um anúncio desse aí, quem sabe? Outro jogo também, que acho que também muito bem falado, é o Starfield. E ele é até uma curiosidade do que a gente falou antes, né? Da aquisição da Microsoft. Ele é um dos caras que deu um pouco de ruído ali, né? Porque quando a Microsoft comprou a Bethesda, ela falou assim, não, nenhum jogo vai ser exclusivo, a gente vai lançar, não sei lá. E aí passou um tempo e eles já falaram assim, não, Starfield vai ser exclusivo, vai lançar antes e não sei o quê. Então, tipo... Cada caso é um caso, né? É o famoso, não. Cada caso é um caso. Vamos ver. Por isso que a Sony tá ali, né, desesperada com o Call of Duty ali, tipo, meu Deus, se eles comprarem, o que eles vão fazer? Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que é um lançamento muito aguardado, né? Acho que as viúvas de Skyrim aí, né? Já Skyrim acho que é de 2010 já, mano? 2011. Já lançou 18 mil versões de Skyrim e os caras não lançam um negócio... Lançou até pra geladeira. Então acho que esse é um grande esperado. E... Starfield, né, Flá? Porque é o jogo de 25 anos, né? De produção de 25 anos. É o jogo de produção de 25 anos, é verdade. Já teve quantos delays no Starfield? Vamos ver se sai esse ano. Né? Eu espero que vai sair esse ano. E no universo mobile, não tem nenhum jogo específico que eu tô acompanhando. Eu tava esperando, na verdade, o que saiu essa semana, que é o NBA World lá, que é o Pokémon GO da NBA, né? Pra quem não sabe, é da Niantic, e é o mesmo mapa que você vai andando e completa uns desafios e vai colecionando os jogadores de basquete. Então é realmente o Pokémon GO do basquete. Que legal. Eu não tava sabendo, não. Achei bem interessante. Dá uma olhada depois. Ele é igualzinho os sistemas. Quem joga Pokémon GO consegue ver rapidinho ali o sistema. E é para tentar atingir outro público, né? Só que, não sei, basquete faz ainda sucesso na Europa, né? Fora dos Estados Unidos ali, mas
pessoal não costuma gostar muito de como é jogado na NBA, porque é muito diferente. Então, eu acho que é um jogo um pouco nichado. Mas é bastante interessante de ver novas investidas nessa augmented reality, né, AR. E eu tô doido para ver o que vai ser da Supercell, porque ultimamente todos os jogos deles acabam morrendo, né? Eles têm aquela coisa de... Porra, aquele Ai, como é que é o nome? Dos caras do tirinho lá da guerra Boom foi Beach. cancelado, né? Bom beat. Boom Beach. O Boom Beach foi cancelado, Boom caramba. Beach foi cancelado. Clash Mini foi cancelado. Flash Quest dizem que tá ali no mesmo caminho. O Everdale tinha sido cancelado, agora foi, acho que mandado para Metacore, se eu não me engano, que é do Birdmation. Então, vou ficar acompanhando de perto aí o que vai rolar na Supercell esse ano, que sempre vem alguma coisa ali. Seja um sucesso ou uma falha, como essas últimas. Né? Uhum. Eu vou mudar um pouco, eu vou pro lado mais competitivo do negócio. Então, de mobile, eu tô esperando o Valorant, que tá pra sair esse ano. Verdade, hein? Ainda não se sabe legal, se é vem, verdade. mas vem o Valorant Mobile aí, acho que é uma engrenada da Riot pra ver o competitivo no mobile. A gente viu o Apex Legends, uma baita IP em 2022. Foi considerado, inclusive, um dos melhores ports de jogos competitivos, né, de FPS para o mobile. O Rainbow Six vem também, o Rainbow Six Mobile, o Rainbow Six Siege, né, para o mobile, eles querem fazer um esquema meio competitivo também. Eu acho que tá para esse ano e é uma... O Rainbow Six Siege hoje ele não tá tão em alta, o competitivo dele no PC, mas eu acho que o mobile pode vir a atingir públicos que não tem uma acessibilidade com o Rainbow Six, que é um jogo pesado, né? Um jogo fácil de se jogar no PC. Você precisa ter um PCzinho um pouquinho melhor. Então ele vem pro mobile aí também, já tá em pré-registro há um tempinho aí. Então, tô querendo ver esse lado. E acho que da IP de Star Wars, tem um Star Wars Hunters também que eles estão querendo trazer. Tá em soft. Eu joguei. Tá em soft. Isso eu joguei. Eu tô querendo jogar. Eu não joguei ele, eu tô querendo jogar pra ver. Esse é um jogo que eu sou apaixonado por Star Wars, então precisaria jogar pra ver. Quero ver esse aí. E vai, se não for mobile, tem o Star Wars Jedi Survivor, que é a sequência do Fallen Order. Não. Fallen Order. É um jogo que eu gostaria de jogar também. E tá pra sair agora o do Harry Potter, que o Pietro, eu acho que. Isso, pô. tá querendo jogar também. Sim, eu ia falar dele, inclusive, do PC, para mim, acho que é ele. E que eu acho que eu tô bastante ansioso para ver. Eu vi hoje, e eu acho que eu esqueci de falar disso, inclusive. Acho que Shooter vai ser um ano com muito lançamento. Não sei se vai ser o ano que Shooter vai bombar, mas muitos grandes estúdios estão trazendo Shooter. Outros caras que manjam muito de mercado mobile estão investindo em shooter, então o Joseph King do Lila Games, né? Do Lila Games, ele tem a Game Maker's Letter lá, canal no YouTube, uma newsletter muito boa. Ele tá fazendo mas é na Índia, então ele tá focando no mercado mais asiático, então, e é um shooter. O cara do The Construction Fan, não vou usar falar o Mikhail Katkov lá, tudo errado, falei, mas a Savage Games estava fazendo um shooter também, só que eles pivotaram, foram comprados pela PlayStation. Fora esses que o Otávio falou, tem o Call of Duty Warzone para ser lançado e tem o The Division também, né? É verdade. Então, assim, acho que vai ser um ano muito movimentado para shooter. E fora esse, eu tô esperando não que eu goste, não que eu conheça, mas eu tô curioso para ver como vai ser o do Warcraft. Que eles vão lançar tipo um Clash Royale ali do Warcraft. Arclight Rumble. Verdade. Isso aí não vai sair esse ano nunca. Não, né? Isso não sai, mano. Isso aí eu boto minha figurinha. Isso aí eles vão empurrar mais um golinho. Da Blizzard tem o Diablo 4 também pra sair. Diablo 4 esse esse ano. ano, é verdade. Porra, verdade. Depois do sucesso do Immortal Uhum. no mobile.
Ninguém tá falando do meu Street Fighter, mas tudo bem, eu Ah. falo. Ah, é verdade. Street Fighter pode crer. 6 vai ser legal, tô animado. Nossa, pode crer, é verdade. Tá lindo esse jogo. Tem um estilo de jogo que eu adoraria ver uma adaptação mobile free to play, que é estilos comandos ou Desperados, sabe? Eu curtia Uhum. muito quando era moleque, mas eu, Nossa, maravilhoso. tipo, É um Tactical RTS, assim, né? isso, tipo, o Ah. hyper casual dele é o Stealth Assassin, acho que é. Como é que é, Flá? Que é aquela vista de cima. Enfim. Existe um super simples que é você clica no mapa, ele corre. É um jogo stealth. Mas eu queria ver algo mais elaborado ali na linha de um Hunter Assassin. Hunter Assassin. Teve caralhada de download. Acho que foi o jogo mais baixado de 2020, alguma coisa assim. Mas eu queria ver algo nessa linha, mas acho que não pensaram como viabilizar isso com free to play. E coisas como GTA 6. Será que a gente vai escutar mais esse ano? É verdade, né? Esse ano não, né? Mas Eu acho que esse ano saiu o trailer. é. Eu acho que esse ano saiu o trailer, mas eu acho que esse aí é só 2024 mesmo. Para 2025, viu? Real. Half-Life 3. Não, aí você tá forçando muito. Pô, Half-Life 3 e Starfield no mesmo ano, impossível, impossível. Pode ter Não. certeza que é impossível. Você tá forçando muito. Half-Life 3 confirmado. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal. Eu acho que, bom, vou agradecer aqui todo mundo, né? Gil, Flávio, Otávio, muito foda. Vocês mandam muito. Valeu demais pelo papo. Obrigado pelo todos os aprendizados e todas as informações que vocês trouxeram pra gente aí. Foi um puta papo foda. Obrigadão. Pô, eu que agradeço. Agradeço, inclusive, o Flá e o Otávio toparem participar comigo, trouxe reforço. E sempre uma honra, cara. Tamo junto. Tamo junto. Boa, valeu aí, mano. Agradeço o convite de vocês aí para poder participar. Papo bom pra caramba, legal estar aqui, poder contribuir aí. E é isso. Valeu demais. Pô, gente, obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui, é uma experiência legal pra caramba. Eu nunca tinha participado de podcast, gostei pra caramba, trocar essas ideias. É até uma forma de aprender cada mais com cada um de vocês. Valeu pelo convite, precisando, tamo aí, gente. Valeu, viu? É isso, vai, já estão convidados para os próximos aí, vamos marcar esse do NFT, vamos marcar, e agora todo ano vocês estão fodidos, porque eu e o Pedro vai encher o saco de vocês para vocês virem aqui para falar. Já quero saber as expectativas 2024 já vamos estudando a pauta. Né? Já vamos colocar o tópico no nosso report ali. Conte com a gente, tamo dentro. Já coloca o ticket no trela. Boa. Muito bom. Bom, e também obrigado, Pietro. E aí, Petrão, obrigado pelo papo. Valeu, galera. Foi muito bom gravar esse episódio, como eu falei, né? Um episódio que sempre foi uma pauta que a gente queria trazer. Então, começar o ano trazendo vocês com essa força, com tanto conteúdo interessante, ajuda a gente realmente a fomentar essa indústria e trazer esse conhecimento não só técnico, mas também entender um pouquinho mais desse cenário como um todo. Então foi um prazer ter vocês aqui. Como o John já falou, já estamos marcados para 2024, porque esse papo com certeza vai ocorrer todo ano. Legal. John, eu tenho uma pergunta. Claro. Se quiser achar a gente na internet, como é que faz? Boa, para você que conseguiu aguentar a gente falando aqui sobre o mercado até agora, se você ouvir outros podcasts do GD de Bolsa, é só procurar a gente nas redes sociais por @GD de Bolsa, no Twitter, no Instagram, e aí você vai ver nossas páginas lá, mas também, claro, se você quiser ouvir diretamente quais são os outros episódios nossos, como a gente comentou, a gente já fez a retrospectiva de 2022 e tem vários outros episódios para você aprender mais sobre game design, programação e tudo que gira em torno do desenvolvimento de jogos. É só procurar por Game Design de Bolso nas suas plataformas de streaming de áudio, então seus podcasts aí, o Spotify, entre outros. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todo mundo e muito obrigado você por ter ouvido todo esse episódio. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.